A gente tem alguns valores lá que são inegociáveis, que é ser direto, apoia as pessoas e principalmente essa conexão, ela tem que ser genuína. Eu sempre me provoquei muito a tentar sair, ao ponto que um dia isso também virou um pouco de obsessão, porque eu chegava num restaurante e vinha a minha esposa do lado e falava, pô, mas se o cara mudasse esse processo, eu falo, pelo amor de Deus. Então assim, eu experimentei muita coisa antes, falhei demais, errei demais, de quase cortar um cabo de eletricidade instalando uma antena em um prédio de 20 metros, de 20 andares de altura, sem nenhum equipamento lá em cima. E aí eu comecei a falar muito com o meu time, eu sempre uso um negócio que eu falo assim, cara, me mata de raiva, mas não me mata de susto. A gente mandou um avental pra todos os pais da empresa e tal. Ele mandou uma foto do filho dele já com 2 anos. Que delícia! Eu tomo cuidado, por exemplo, de não... eu lembro da nossa época assim, mas o churn, aí o cara olhava, não, cancelamento, aí entendeu? Pô. Mas vamos fazer um networking, não, peraí, vamos fazer um benchmark, não, peraí, daí, sabe umas Legal. coisas assim. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à 9ª temporada, terceiro episódio da 9ª temporada. Vocês perceberam que... Vocês viram? Passado a gente teve o segundo episódio e... Não, a gente já tá no terceiro, já passou tão rápido assim. É verdade, caramba. Tanto resultado legal, né? Tantas pessoas bacanas. Vocês viram que essa temporada a gente começou aí com o pé direito. Tivemos 2 episódios incríveis. E esse terceiro, mais especial ainda. Então vocês já devem estar percebendo aqui. Olha os rostinhos aqui perto. Ih, será que aquele ali eu conheço? Será que aquela ali eu conheço? Mas cada história incrível, profissionais super referência no mercado. E hoje vocês vão conhecer mais um pouquinho a história por trás dele. E uma grande amiga de novo. Lembra do episódio dela? Ela vai falar um pouquinho aqui, mas não vai contar os segredos, porque você vai ter que ver tudo lá atrás com a Márcia. Mas antes de a gente falar um pouquinho dos convidados e tudo, primeiro, eu tô falando agora na 9ª temporada inteira também, a 8ª, que eu recebi feedback do meu filho. Papai, você já passou muita gente, mas não, você não fala pra seguir o canal. Tem que falar lá pra apertar o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Papai desatualizado. Porque ele fala assim, muita gente assistiu visualização, mas, não estão seguindo, por quê? Mas você não fala. Você não fala, então assistam, sigam o canal. Depois tem bastante informação, acho que isso é super importante pra vocês serem avisados quando subirem os novos. Vão lá e curtam. E antes de começar a falar também, eu queria agradecer os nossos apoiadores. A gente tem uma preocupação aqui em relação aos apoiadores. Como a gente está aqui para falar da vida pessoal das pessoas, a gente só tem que ter relação de empresas que a gente tem, que a gente confia, que a gente pode efetivamente dar o sangue, né? Então, agradecer. A Bidu tá desde a primeira temporada com a gente. Verdade. E hoje... a gente vai falar que um dos pais da criança também estão aqui, que ajudou a desenvolver. Então a Bidu hoje é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, quase 300 mil usuários, quando a gente fala de capacitação, engajamento, treinamento, base de conhecimento. Então, obrigado por estar com a gente desde a primeira temporada. E a Clientes SA apoiando também, o mega portal Clientes SA, que leva conhecimento executivo, está com a gente desde a primeira temporada. A Uso Digital está com a gente há 5 temporadas. E por mais que tenha tecnologia, plataforma cobrança, a Uso Digital é uma empresa muito focada em digital, que utiliza a tecnologia para ajudar. Inclusive, um dos convidados hoje, que a gente fala, né? A gente estava até falando, vamos conectar aqui, que vocês podem fazer parcerias em conjuntos, que é uma plataforma white label e que pode também evoluir. Então, obrigado, André, a todo o time. A Mutante, hoje uma das maiores empresas de CX aí do país, falando de digitalização de atendimento. Então, obrigado ao Tivo, todo o time da Mutante. A Podspace, então, que vocês levando esse conteúdo aí, toda essa qualidade do podcast. E o bacana nessa temporada, que a gente vai ter um convidado aqui também especial, a Smart NX, está participando com a gente dessa temporada. Hoje a Smart NX atende diversos clientes do Brasil todo, diversos segmentos, uma das principais plataformas de relacionamento com o cliente do país. E quando a gente conversa com alguns clientes, com algumas informações, é legal porque tem, enfim, hoje existem diversas plataformas de níveis mundiais, né? Mas a gente sabe dentro da nossa realidade como é que conseguir entregar qualidade dentro de um preço e flexibilidade para adaptar nossas realidades. Porque então eu tenho que entregar algo com qualidade e que seja flexível. A gente teve mais experiências interessantes com a Smart de clientes grandes, uma grande empresa não é laboratório, de farmácias, né? Isso. Do país, sobre algumas necessidades. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A pessoa... mas cara, eu não consigo fazer. Como assim você não consegue fazer? E aí, coincidentemente, eu falei, não,
qual empresa sua? E quando falou, não, era da Smart. Ela falou, não, então Calma. consegue fazer sim. Então, obrigado, enfim, já adiantando o Guilherme por estarem apoiando. E vocês, apoiadores, vocês vão ver o nível de conhecimento que vocês estão levando para muitas pessoas. Então, super obrigado. Então, vamos agora para a parte divertida. Então, primeiro, assim, vou agradecer, Márcia, mais uma vez por você estar aqui com a gente. Prazer, super prazer. A Márcia, eu sou fã de carteirinha desde na minha... Aí, quando... Não vou falar quando era novinho, não, senão a Márcia é nova também. Então, quando eu tava mudando de lugar, então o pessoal falava lá quando eu tinha ido pra Oi, não, você vai atender o atendimento da... Não, a Márcia. Aí ninguém... Não, deixa que eu atendo. Ih, você vai atender a Márcia lá? Não, cara. É agora que a gente vai voar, não. O pessoal tinha medo, não. Vou ter você que vai atender a Márcia lá? Por quê? Porque ela queria olhar na frente, o pessoal queria olhar pra cá, pra hoje... Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, sou muito fã, então obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Super prazer estar aqui, enfim, um papo gostoso que a gente faz aqui, já estive sentada do outro lado sendo entrevistada e hoje é um prazer aqui contribuir com a história de vocês. Não, foi boa. Não, e relembrando, pessoal, quem quer ver, veja um episódio, acho que se eu não me engano foi na segunda temporada, acho que foi a primeira ou segunda, acho que foi a segunda temporada, acho que foi um dos episódios mais emocionantes porque foi Dia das Mães, no mesmo dia. Foi Dia das Mães, teve uma surpresa. Assistam a surpresa. Assiste, emocionante. Foi no Dia das Mães e teve uma surpresa bacana. Então, assim, vamos lá, vamos começar a vocês conhecerem um pouquinho dos nossos convidados. Então, o que eu queria... Eu gosto de reforçar aqui para agradecer vocês, né? Pela agenda executiva, porque a agenda... tanto o Guilherme, Morelli, a gente vem tentando encaixar algumas... Onde é que você tá? Onde é que você tá no Rio? Não, tô viajando. Qual o dia que você consegue? Não, vem aqui na hora do almoço e muda o horário. Pessoal, a gente tá gravando um horário que a gente não costuma, mas muda o horário para poder tentar encaixar. Então, super obrigado pela agenda executiva, mas por um outro lado, por vocês estarem abrindo um pouquinho da vida pessoal de vocês para poder estar compartilhando a história e incentivando e ajudando muitas pessoas. Então, super obrigado por estar topando e estar fazendo esse bate-papo. Então a gente vai fazer o seguinte, a primeira rodada que a gente faz aqui é sempre uma rodada que a gente já conhece, a gente chama de uma rodada de LinkedIn. Só para falar retamente para vocês relembrarem quem eles são, mas vocês sabem que o bate-papo aqui a gente não quer saber do sobrenome empresarial, a gente vão conhecer da história desses super executivos, combinado? Então mais uma vez, Guilherme e Moré, super bem-vindo e super obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar por quem? Vamos lá, né? Primeiro, parabéns pela iniciativa. Acho super importante levar conteúdo, né? E levar conteúdo fora da holística da empresa, assim, da holística das pessoas que constroem, né? Tive pouco conteúdo nesse sentido e parabéns, Wellington. Obrigado pelo convite de estar aqui com você. É sempre um prazer estar junto. Bom, sou Guilherme Honório. Atualmente estou como CEO da Smart NX, uma empresa que eu fundei há 13 anos atrás, né? Tem uma jornadinha antes. Atualmente, além de CEO da Smart NX, eu invisto em mais duas outras companhias, né? Uma no mercado imobiliário, que foi um super aprendizado, e uma outra no mercado bancário, que é para front-end, para atendimento. E também faço alguns investimentos anjos ali para poder estar envolvido no mundo de startups, entendendo um pouquinho que é uma empresa de aviação, que é bem legal, é considerada, chama Flapper, que é o Uber da aviação. Bacana. E num pool de investimento chamado Investidores VC. Eu acho que conectar isso também é muito legal, estar junto com a moçada que teve na minha história lá atrás e tal. Então, basicamente, é isso que eu faço aí no dia a dia. Sensacional. E quando vocês já viram fotinho do Guilherme lá na IPO, lá em Nova York, tava lá no cara famoso. Legal. E aí, meu amigo, conseguimos. Eu tenho nome, chama Eduardo. Porque todo mundo me conhece como Morelli. Mamãe escolheu do Eduardo. Porque na verdade eu tenho dois irmãos também que mexem um pouco, né? Um é o Rodrigo Morelli, que é Country Manager da Copa. O outro é o Flávio Morelli, que é vice-presidente da TIM. E eu sou Eduardo Morelli, que hoje estou o diretor de Customer Experience da DASA. Então, às vezes se fala assim, Morelli, fala... E qual dos três agora? Boa. E teve uma época que eu trabalhei na TIM e meu irmão do meio também trabalhava aqui na TIM Brasil lá, e na época o Mário César era o presidente, que é pai do Márcio da Conecta. E a gente entrava no elevador junto e falava, pai família, tal. Mas tem um nome no final das contas. Então, hoje estou diretor de experiência, né, da DASA e já passei por esse mundo afora. Já quase comprei o Guilherme. Já trabalhei com o Wellington como fornecedor. Já trabalhei do lado da Márcia lá na Contax, lá nos primórdios. Então, assim, é sempre muito bom rever. O programa é super legal, o canal é super legal. Sempre quis participar. A gente ficou namorando. Ficou tentando encaixar.
E agradeço muito e, assim, o Guilherme falou muito bem a questão de conteúdo e é diferente de tudo que a gente tem visto. Então, essa parte pessoal e não só, eu tô fazendo aquilo, a gente tá fazendo aquilo. Então, é muito legal e mostra esse caminho para quem tá começando também. Perfeito. Quais os passos podem ser dados, quem eu posso seguir um pouco de cada um e chegar onde a gente hoje conseguiu chegar com muito trabalho. Boa. Não, isso é ótimo porque a gente estava até conversando hoje cedo. Que óbvio que a gente fala sempre de time, equipe, coisa e tal, mas, por exemplo, em processo seletivo, a gente tava falando do Felipe, um grande abraço, um parceiro, já foi parceiro aqui da Target. A gente acaba falando, não, porque nós da empresa. Não, cara, você. Quem é você? O que você entregou? Quem é a sua história? E acaba de vez em quando as pessoas esquecendo e quando você começa a relembrar, cara, calma aí, cara, o que eu passei, olha o que eu já fiz, olha como é que eu consigo inspirar pessoas, né? Inspira, né? Porque a gente, inclusive, tem agora uma geração que é super ansiosa, angustiada, tudo é pra agora, ontem, né? pra ontem, já tô atrasado. E aí você percebe o seguinte, tem uma história, tem um caminho a ser trilhado, né? Ninguém caiu de paraquedas CEO de uma empresa, diretor de outra e tal. Tem um caminho que foi trilhado, né? E isso é importante, né? Eu, quando fui promovida a diretora, o executivo que me promoveu, ele falou o seguinte... 2 coisas. Você precisa ficar, no mínimo, 2 anos nessa posição, né? Porque 2 anos... Tem o segundo ponto, vai te permitir construir uma história. O que você fez que te faz ser diretora de algum lugar? Porque senão você é mais um, né? E eu lembro que quando foi o Abel, lá na Oi. E aí, quando completou 2 anos, exatamente no dia que completava 2 anos, eu liguei pra ele e falei assim, Abel, 2 anos. Daqui eu não saio, daqui ninguém... Agora entendi. Agora eu entendi. Então é isso, como é que a gente constrói histórias que você possa dizer. Não é que eu participei disso, eu fiz esse caminho, né? Eu construí essa história e a gente quer isso, inspirar pessoas a olhar e falar assim, nossa, legal. Porque, fazendo um comentário, a gente fala que muita gente quer ser gestor, né? E aí a gente não aprende isso. Eu contando uma história exatamente o seguinte. Eu comecei como operador de call center na TIM Maxitel, lá atrás. E aí, de uma sexta para uma segunda, eu virei supervisor. Eu sentei, acordei, né? Dormi, operador, acordei, supervisor. A gente fala isso. E hoje acontece até hoje. A gente sabe. Fato. Eu lembro que eu cheguei de manhã, em 2 horas eu entrei no banheiro e liguei pra minha mãe. Falei, mãe, o que eu faço? Cara, porque foi um negócio assim, eu até agora resolvia meu TMA, minha conversão, eu dominava aquilo ali. Aí eu sentei, o Guilherme era operador e chegava, o Guilherme ia perguntar como é que eu vou converter. Ele falou, não... Morelli, então eu tive um problema lá em casa, meu filho passou mal. Eu falei, cara, eu não tô preparado. Exatamente. Tem 18 anos, não tô preparado. Então acho que é isso, esses momentos também de vida que nos marcam assim, demonstram que é totalmente possível. Boa. Totalmente. Exatamente. Possível, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, é isso. Eu também comecei como atendente. Então, vocês já perceberam 2 coisas, 3 começaram com atendente e outro super empresário novo. Que hoje, enfim... Super é por sua conta, viu? mas é novo. Vou falar, tem 33. Então é super. É isso aí. Então, assim, investidor, IPO, com outros... Então, olha a quantidade de histórias bacanas. 3 ex-atendentes em que seguiram. Então, vou fazer a primeira, aí depois você vai fazer a segunda. Então, vamos tentar arrancar umas coisas que ninguém sabe, né? Que ninguém Mas antes de fazer a primeira, a gente sempre gosta de fazer uma pergunta seguinte. Como vocês são chamados fora do mundo corporativo? Vocês têm apelido? Como é que as pessoas costumam te chamar? É Guilherme mesmo? É Eduardo mesmo? Enfim... Só uma aspa, pessoal. Viu esse detalhezinho que a Márcia falou? Não esqueçam de lá ver um episódio. Foi um episódio que foi um daqueles episódios que a gente esqueceu do tempo e passou o horário. Como é que vocês termina quase todo mundo chorando. Termina todo mundo chorando. Como vocês costumam ser chamados, sei lá, por amigos, familiares, fora? Tem algum... Além de Morelli, ultimamente papai. Delícia! Boa. Os sobrinhos geral me chamam de tio Mog, não sei porquê. Ficou Mog? De Morelli, ficou Mog. E eles me chamam tio Mog. E não, mas os seus irmãos também... Mas só você que fica Mog? Só eu.
Só eu. Ó. E depende do humor. Às vezes eu sou Eduardo. Tem sempre o Às Tom. vezes eu sou Dudu. Mas ultimamente o que eu tenho mais escutado mesmo é papai. Eu tenho uma filhota de 3 anos e outro de 7. Então Agora é o tempo todo. Essa é a melhor coisa que tem, né? O melhor formato de chamar. É isso aí. E aí, meu amigo? Você... Bom, o brasileiro tem a mania de diminuir nome, né? Então, Guilherme já é um nome extenso, então muita gente abrevia pro famoso Gui, né? E recentemente eu criei uma festa chamada Arraiar do Guiguigo. Que é uma brincadeira que tem alguns amigos, a gente tava... tinha um amigo... Uma dessas resenhas e tudo. Guigui, que tava um pouco alto. Guiguigo, não sei o que. Pegou o Guiguigo. Guiguigo. Aí todo mundo agora eu faço um arraial chamado Guiguigo. Vai a turma toda e tal. Guiguigo, vamos pensar assim. Boa. Diferente, né? Juiz de Fora? É em Juiz de Fora. Próximo você vai convidar a gente. Com certeza. Exato. Se preparem, festa. prepara, Em que período do ano faz? É meio do ano mesmo? Festa Junho, julho, normal? depende, né? Arraial, É um arraial mesmo. Arraial do Guiguigo, em Juiz de Fora, já estão preparados. Vai tá festa, hein? Então, assim, o que a gente vai mandar primeiro aqui pra gente fazer o esquenta? A gente sempre gosta de fazer assim, depois a gente vai podendo misturar. O Moreira já falou um pouquinho, mas queria que a gente fosse contar o seguinte. O que eu quero ser quando crescer? Imagina vocês lá com 12, 13, 11, 10. A gente tem que tomar cuidado com a idade. Quase todo episódio eu repito isso. A gente já teve gente aí com 13 anos recebeu a primeira promoção. Então a gente tem que saber assim, já não vou falar mais de idade. Lá na infância de vocês, ou no início ali da juventude, que às vezes são grandes executivos, muitas vezes tomam decisão de trabalhar porque eu preciso trabalhar, primeiro emprego, mas no passinho, qual era o sonho? O que vocês imaginavam assim, putz, acho que eu quero ser isso quando crescer, eu quero trabalhar com isso. Qual era o sonho de vocês? Ok. Vai lá. O meu, na verdade, com muito novo, entre 6 e 8 anos, eu comecei a pilotar kart. Olha. Aí eu fui pro kart durante muito tempo, competi brasileiro, sul-americano e tal, e aos 15 anos eu conheci o rally de velocidade. 15 anos, e passei pro rally. Competi sertões, brasileiro, sul-americano, com 15? mundial. 15, aí foi até... Então, meu sonho sempre foi trabalhar com carro, com competição de carro, e eu pude viajar o mundo e fui a algumas equipes de fábrica como navegador. Eu não era piloto, eu era navegador, eu me apaixonei pela navegação, então eu quis trabalhar isso. Agora, o mais legal de tudo é exatamente que, de uma forma ou outra, eu continuo fazendo isso, mas não competindo, mas tudo que eu fazia lá de alguma forma na competição do carro, eu também faço no dia a dia, no trabalho. Porque tem uma coisa, é diferente lá quando... É um pouco diferente quando você fala assim, eu piloto um Fórmula 1, etc. Tal. Tem uma questão de equipe, mas quando você tá no rally, a questão da adversidade, você não sabe o que vai acontecer, você tem planilha, você tem tempo, você tem isso tudo, você jogar aquilo por corporativo, você fala assim, cara... É isso. É igual. Exatamente. Então lá atrás, se você perguntasse pra mim, o que você quer fazer? Cara, eu queria ser competidor de automobilismo. Mas em que momento o Morelli descobre o seguinte, tá bom, não é isso que eu vou fazer pra vida, né? E aí sai e torna isso um esporte, um lazer, e passa pro mundo corporativo. Eu acho que foi o seguinte, como era muito novo, os 15 anos e tal, primeiro eu vi que aquilo ali não dava dinheiro nenhum e eu precisava... As contas começaram a chegar. Precisava começar a ganhar um dinheiro. Mas aí, até antes de ser operador de call center, eu era produtor de banda de pagode. Eita! Eu nunca tive esse negócio de estar à frente. Eu nunca gostei de estar no palco. Eu sempre gostei de estar atrás fazendo o show acontecer. Sim. Exatamente. Então eu era produtor de banda de pagode, tanto eu ganhei um dinheiro pra poder comprar meu carro com isso. Aí também era um negócio que alguma não era famosa? certo. Alguma famosa aí que explodiu? Lá em Minas, o Gui deve conhecer uma ou outra, Carisma, os caras. Tinha umas lá de Belo Horizonte. Mas ninguém lembra muito. E aí, num determinado momento, meu irmão tava na TIM e falou, cara, eu vou te indicar pra uma vaga lá de operador de call center. Vem trabalhar de verdade. Vem trabalhar de verdade, exatamente. Então, assim, eu acho que foi muito mais pelo que... até o nosso país com esporte, né? Tem poucos esportes aqui que dão certo, tem poucas pessoas que vivem de esporte. Então, eu vi isso, né? E assim, mas é uma coisa que eu não deixo de complementar hoje, porque o automobilismo, mesmo sendo um esporte caro, é um esporte que se eu tiver 60 anos e quiser entrar na Porsche Cup ou na Cup com Roma, consegue. Eu vou entrar com 60 anos. Então, e é um negócio também que eu vi o seguinte, eu trabalhava a semana inteira, na época eu tava na Contax também, continuava, a gente viajava igual loucos, né? Isso. E chegava sexta, quinta, eu viajava e voltava domingo. Aí o dia que meu filho nasceu, minha esposa chegou assim,
Então. Agora... Veja bem. Quer ser chamado de papai? O que você vai fazer na sua vida? eu tenho que Aí escolher. eu tomei a sábia escolha de ficar com meu filho e trabalhar. E assim, às vezes faço trilha lá em BH e ele é alucinado com automobilismo. Então, sempre quando tem corrida, tem essas coisas, ele vai comigo desde pequeno. Futebol, eu falo assim, futebol, porque time você torce? Não sei, que seu filho vai torcer. Não sei, que eu acho que quem incentivar ele primeiro vai. Quem incentivar vai. Mas aqui vai ter uma boa sacada, não viu, Guilherme? Mas aqui vai ter uma boa sacada, porque sistema de assim, você foi piloto e depois você mudou pra ser o apoio, né? Porque se você fosse pegar ali da infância, eu tava ali na linha de frente e teve uma mudança. Então aqui tem uma coisa boa pra gente explorar. Mas antes disso, e aí, lá no início? Rapaz, eu posso dizer Eu queria ser o piloto da Fazenda? Não, eu te digo o seguinte, eu acho que eu sou grato porque eu sempre quis empreender. Isso é uma vontade minha de infância, tal do patrão, né? Ser dono de algo, achava que, nossa, ele manda, né? Que manda, enchia os olhos, né? Aquele processo todo. Mas acaba que em dado momento meu pai e minha mãe se separam, né? E aí, sempre trágico essa situação, né? Eu era muito novo, eu tinha acho que 10, 12 anos de idade. E aí minha mãe passou por uma crise financeira, e eu junto com ela, filha da mãe, não tem jeito. E você é muito jovem pra você ter um discernimento, né? E minha mãe, ela pegou e falou, filho, você quer trabalhar? Eu sempre quis ter meu dinheiro, minha autonomia, sempre... E acaba quando essa separação te força você amadurecer um pouco mais, né? Falta um pouco a figura masculina ali do pai e tal. E aí minha mãe arrumou um trabalho pra mim, eu adorava esse trabalho, que era Mirim, um programa que existe até hoje, Guarda Mirim, né? Tem no Brasil todo esse programa, acho super legal. Na minha cidade tem o Guarda Mirim, além dele tem um outro estado da prefeitura. E aí eu entrei nesse programa com 14 anos, pra mim foi muito, muito bacana, porque a gente vê a questão de oportunidade, né? Então, era bem nivelado as pessoas que estavam nesse programa da prefeitura, então eram pessoas que tinha que ser uma pessoa do ambiente carente, então você tinha uma função. A minha função na época era buscar o jornal do meu chefe de manhã. Era a minha função, super função. Mas acaba que eu sempre tive aquele ímpeto, né, de querer aprender mais e tal, e amava computador. Então, assim, a minha irmã era a única que tinha computador na família, que ela casou com meu cunhado muito jovem e tal. E minha febre era ir pra casa dela, ficar jogando joguinho, mexendo naquilo, internet de escada, né? Ficava até meia-noite pra apresentar, não tinha em casa, né? E aí fui pro guarda... Esperava da meia-noite pra dar meia-noite, o primeiro pulso, né? Você nunca falava no final de semana com ninguém. Ninguém Nossa, barulhinho. Entregou tudo. Gente, o Morelli agora foi lá no fundo do baú. O pessoal tá assim, pulso. É isso, pulso. E daí eu entro nessa empresa, começo a trabalhar, começo a entender um pouco do que é ganhar o dinheiro com 14 anos. 14 anos. Exato. Então, assim, e era legal que a gente tinha um dia, era 4 dias trabalhando, e um dia você ia pro Senac fazer curso administrativo. Legal. Então, você aprendia DP, você aprendia contábil. Então, assim, isso pra mim foi muito transformador. Já foi sendo forjado. Exato. Lá no início. E muito jovem, né? Então eu comecei como é que funciona uma lei trabalhista? Inseria isso na época. Então, o Brinca é um programa maravilhoso, assim. E dá oportunidade pra quem quer também. No final do dia a pessoa tem que querer. Sim. E aí, pra mim, surgiu uma oportunidade. Eu achava que computador era só o Orkut, MSN, aquilo era o mundo, né? Belo de um dia, para a prefeitura na época, né? Falaram, Guilherme, você resolve, sabe mexer? Eu falei, você mal sabia dar um comentário lá no MSN. Fazer uma pergunta lá. Exato. Daí eu lembro o Hércules, que faleceu, que era da prefeitura, ele me ligou e passou os comandos lá, e dali eu virei o cara da TI, né? Esse é o menino da TI. É o menino que sabe responder, né? Eu não sabia quase nada, mas eu sempre estava envolvido no computador poder lá, buscar, eu sempre fiz a mais. Acho que um diferencial meu era sempre, poxa, eu tô aqui, eu tenho que dar meu melhor. Minha função era buscar o jornal do meu chefe, ok, mas, poxa, protocolava processo, respondia reclamação, atendia telefone, atendia cliente, cara, me virava. Legal. Aí venceu o prazo. E aí, putz, todo mundo queria renovar, né? Porque o menino da regional, TI, né? o menino da TI, atendia o workflow, protocolava processo, buscava o jornal, tipo, era um multitarefa. Multiskill. Exato. Aí fui para uma empresa, que foi minha única empresa CLT, foi meu único emprego CLT, que é a Hiperro Embalagens. Entrei em Mirim aí pra sair de um programa, que eles não conseguiram, pediram pro prefeito na época. Saí do programa da prefeitura e fui pro Guarda Mirim, que é nacional. E na sequência, fiquei nessa indústria, que é uma indústria de plásticos, de 17 anos de idade. Tive um problema que acabou o programa, eu tava com 16 anos, com 17 anos.
E eu tinha que ser contratado, mas pô, tinha 17 anos ainda, não sabia se podia na legislação contratar CLT, aquela história toda. Consegui ser contratado e fui sair de lá pra empreender já com 20 anos, 21 anos. Cara, olha que... Eu até hoje não tenho coragem de empreender ele com 20 anos. Não, e aqui é interessante porque toda vez que a gente... De novo, a gente está assistindo aí quantidade de executivos que passaram por aqui, mas é interessante que esse tipo de início de trabalho, mas já com o tipo de formação, acho que é a primeira vez que ela estuda assim, porque não foi assim, cara, vamos aprendendo um pouquinho lá na faculdade, já no início ter também uma bagagem ali de uma formação, mas o Gui falou uma coisa... Tive outras empresas já é Gui, já. O Gui falou uma coisa que eu acho que é o que tá faltando um pouco pra gente, assim, eu penso muito isso pros meus filhos, né, a questão de uma formação técnica. Isso. Pô, faculdade é fenomenal, assim, eu acho legal, etc. Eu fui em relações públicas. A minha ideia de ser relações públicas, ela veio de uma ideia dos Estados Unidos, não era nem daqui, tanto que relações públicas hoje é o que no Brasil? Não é nada. Então, assim, mas me deu uma bagagem boa, mas eu não tenho dúvida que se no meu último ano, poderia ser antes da faculdade ou no final, fosse técnico... Do que você vai querer realmente mexer. Eu acho que eu teria outra velocidade de profissional. Então, eu acho muito legal você ter falado isso, que provavelmente deve ter te dado uma bagagem... Eu não fiz faculdade, né? Início, eu não fiz faculdade. Não tive tempo de formar, eu brinco assim. Legal. Com 22 anos, a Smart eu fundei com 22 anos, né? Foi 2013, mas eu já tinha... Eu sempre, em paralelo à Hyperhall, eu já fui dono de provedor de internet, dono de empresa de aluguel de impressora, já fui de... Barão de Juiz de Fora. Não. É engraçado que eu andava com o meu cartão. Assim, eu nunca fui diretor, sempre fui gerente. Eu era o dono, mas eu era o gerente. Era muito engraçado. Então, assim, eu experimentei muita coisa antes. Legal. Falhei demais, errei demais. De quase cortar um cabo de eletricidade instalando uma antena num prédio de 20 metros, de 20 andares de altura, sem nenhum equipamento lá em cima. Lá instalou... E o cliente era do primeiro andar. O cliente era do primeiro andar. Então eu tive que instalar a antena, descer com o cabo todinho. Então, assim, eu acho que o que forjou foi muito disso. Eu acho que ir pra campo, né? Não, isso num dado momento, na Hyperhall, a gente tinha lá uma área de TI gigante e eu cheguei pro dono da empresa e falei, olha, eu queria essa formação e essa formação. Eu vim pra São Paulo, que era uma semana num tema específico. E eu me aprofundei naquele tema, que era o tema que a empresa precisava. Então, não fiquei lá 2 anos estudando TI, 4 anos. Isso é muito legal. É o que a gente falou. Eu fui nichado naquilo, voltei, entreguei um resultado muito rápido e falei assim, olha, você pagou o nível 1 de formação. Agora eu quero o nível 2. Exato. E nisso ele pagou pra mim mais ou menos ali uns 5 ou 6 cursos. E o combinado era legal. Sempre esse. Vai lá, eu te reduzo o custo aqui. Você paga tanto, eu reduzo. E assim aconteceu, inclusive, com a telefonia. Que na época eu aprendi pra reduzir o custo da operação de telefonia, onde nasce a Smart na Voz, que é um curso pago por ele pra mim. Foi em Floripa, em 2008, tinha 18 anos, e que desencadeou tudo isso. Então você imagina se eu fosse fazer a faculdade, né? Não ia evoluir. Manda aí, vamos aproveitar e já manda uma pergunta pra eles aí. Interessante essa coisa de você falar o seguinte, né? Botar a mão na massa e fazer, né? E eu queria que vocês agora dessem, assim... O executivo hoje, que já passou por tudo isso, né? Dirigiu o carro, pilotou. Quando você pilota um carro, por exemplo, você é o diretor, o motorista, você é tudo, né? O rally é isso. Você faz o planejamento, você tem que ler as planilhas, não sei o que e tal, para chegar. E como é que é isso no sentido de dar o exemplo, né? De ser aquela liderança que vocês conquistaram ao longo dessa trajetória, mas que ao mesmo tempo não deixou de saber fazer, né? Então, como é que é sentar do lado de alguém em algum momento, que é o estagiário que acabou de chegar, o aprendiz, que eu acho muito legal da história do Gui, é você falar o seguinte, o Senac tá aí, tem um monte de curso profissionalizante, um monte de coisa legal, o Senai, e como é que você aproveita isso, né? Então, como é que é o executivo hoje que passou por toda essa vivência, seja o Gui, seja o Morelli? A importância de estar no piso. Como é que é quando tá com alguém, né? Tem o hábito de ir lá, de falar com esse aprendiz que acabou de chegar ou com um atendente novato? Como é que é esse executivo frente ao aprendizado? Eu acho que como o Elton falou também, a agenda hoje é um negócio que não ajuda. Ainda mais quando você está numa posição executiva, ela te puxa para cima e ela te puxa para baixo. Fato. Né? E tem aquele negócio também de ser e ser visto a todo momento. Então, às vezes, quando eu falo assim que eu viajo muito, às vezes, até pra... vou no nosso call center em Floripa. Vou lá, olho todo mundo, converso exatamente pra falar, ele existe.
Sim. Né? Mas ao mesmo tempo, tentar ter um pouco de proximidade e como às vezes a gente... não passar uma mensagem assim, mas tipo, o consultor tá ali, eu sentar no consultor e sabe... Eu acho que eu consegui começar a fazer essa conexão muito maior, saindo um pouco do que... É igual a gente tá fazendo aqui, saindo um pouco do corporativo. Perfeito. E quando eu falo isso por exemplo, às vezes ir no call center, ou ir num hospital, ou ir num laboratório, que é agora a minha realidade. E quando eu converso sobre as pessoas, pô, como é que é isso, como é que é aí? No meio da conversa eu falo assim, mas e aí, você é casada? Legal. Você tem filhos? O que você faz quando você não tá aqui? Legal. Aí a pessoa parece que cria já um momento de conexão exatamente com você, que você se torna ser humano para ela, e ela torna ser humano para você, e no final das contas, ela começa a já te respeitar de uma forma de falar assim, cara, primeiro o cara é tão humano quanto eu, porque às vezes as pessoas... né? É carne e osso. E segundo, que às vezes você começa a ouvir ela e fala assim, pô, mas você já pensou desse jeito? E não numa forma assim, eu faria de outro jeito. Então, eu acho que as palavras, ou assim, porque eu no início eu achava que era assim, não, então deixa eu sentar que eu vou fazer e te mostrar como faz. Ou, por exemplo, deixa eu te mostrar... E eu descobri um outro lado. E uma coisa que eu também mudei, que eu acho que é muito, muito natural meu, por exemplo, hoje eu tenho a Débora lá, que é a superintendente do NAC, que é o nosso núcleo de atendimento ao cliente. Aí tem um evento, vai... Fala, Morelli, fala... Não sou eu que falo, Débora. Vai lá falar, você que é a figura. Eu tô aqui te apoiando, eu posso ser essa figura, mas eu sou uma figura complementar. Então, eu acho que... Legal. Eu acho que esses pontos, assim, de humanização, de proximidade por humanização, e também, assim, falar um pouco, eu acho que como a gente começou cooperador, a gente consegue ter a mesmo tipo de linguagem. Eu tomo cuidado, por exemplo, de não... eu lembro da nossa época assim, mas o churn, aí o cara olhava, não, cancelamento, aí entendeu? Pô. Mas vamos fazer um networking, não, peraí, vamos fazer um benchmark, não, peraí, daí, sabe umas coisas assim, aí eu comecei isso e eu acho que era até forçado no primeiro momento, mas eu vi, cara, isso cria já uma conexão muito natural, então eu acho que foi muito pra esse lado, assim, que deu muito certo pra mim e ainda dá. Mas antes assim do Guilherme falar, só pessoal, grava isso. A gente falou, muitos profissionais passaram aqui, falaram que acho que é importante agenda, muito executivo comentou da agenda. Isso é puxado pra mas falam muito o seguinte, é importante estar, quem chama de estar no bio, estar próximo, tipo, meter a mão na massa, mas o importante aqui que o Eduardo falou é o seguinte, é você estar se conectando com as pessoas, não é descer pra falar o seguinte, deixa eu me conectar tecnicamente, cara, o que você faz aqui? Por que você não faz isso? Você tá ali só mais uma pessoa de trabalho. Na hora de você descer, é um exemplo de se conectar com as pessoas, então é bom a gente reforçar isso, porque isso é um ótimo exemplo. Que aquela pessoa, não, eu quero ir lá na ponta, mas vou fazer uma reunião técnica. Me fala aí o que você tá fazendo de trabalho, não fala se você tá falando de trabalho, não fala com as pessoas. Exato. E eu acho que não é descer pra dizer eu sei fazer e vou te mostrar como faz, mas é fazer junto. Até porque quando a gente fez, talvez fosse bem diferente do que é hoje, né? Eu tive uma experiência de uma vez andando no salão, o atendente vira e fala assim, mas você foi atendente, porque ela ouviu numa conversa, num vídeo, alguma coisa. Eu falei, fui. Ela falou assim, e você senta aqui e atende? Eu falei, eu posso tentar. Vou tentar. Eu falei, eu não tenho acesso aos sistemas, então você vai ter que me ajudar. Mas eu vou atender. Eu botei o headset, sentei do lado dela e a gente foi no atendimento. A execução era sempre ela, porque eu não tinha os acessos, né? E aí, no final do atendimento, entrava a URA solicitando a nota, né? E eu falo pro cliente, eu gostaria que você desse uma nota no final do meu atendimento, não sei o que e tal. Gente, tirei nota 10, foi lindo isso, fiquei emocionada. Que demais. Mas foi um atendimento fácil. Mas uma coisa igual Mas o legal é a atendente, quando ela virou, ela falou assim, nossa, você pediu pra ela te dar uma nota. Eu falei, mas não é isso que tá lá no roteiro? A gente não tem que pedir? Ela falou assim, tem. E é legal, você não teve medo. Mas só pra dar esse exemplo, só pra pegar, Morelli, esse exemplo. Gente, só um cuidado. Façam isso, façam. Eu gostava muito, a Marcia gostava muito de ir para as operações e sentar para atendente, fazer filmes rodízio. Mas também, mesmo. Gente, eu fui atendente passar saldo. Quem passa saldo hoje em dia? Eu sei quem trabalha na. Eu sei. E aí eu atendia. Atendi super bem, mesmo esquema. A gente atendia a pessoa ajudando. Não, dá nota. Aí eu fui e falei, e aí, o que você achou? Achei que você foi um 6, 7. Eu acho. Por que 6, 7? Não, porque você esqueceu de falar isso aqui. Eu falei assim, não mudou em nada a vida do cliente.
Ué, mas o que isso muda a vida do cliente? Já falou. Mas vocês escrevem isso no processo pra gente falar. Isso aí. Nossa. Você manda pra gente. Pá! Aí você manda pra gente falar, Assim, porque não tem gente super simples, mas. Cara, tá no processo, você tem que seguir, que você tinha que falar esse negócio pro cliente, é tudo. Mas o bacana é que você respirou e você alterou o processo. Não. Mas uma coisa, a gente tá falando de conexão guia, a gente tá tomando seu tempo aqui, mas uma coisa legal que eu também comecei a fazer, eu fiz uma pegada disso, foi de uma palestra que eu fui. Eu chegava, sentava do lado da Márcia era responsável por uma coisa, ela começava a falar, eu falei, você já pensou nisso? A Márcia olhava pra mim e falou assim, pô, que ideia legal. Eu falei, ideia legal? Agora ela é sua. Toma, você implanta. Aí o cara já falava assim, pô, legal. Então ele aqui, a gente deu uma ideia, agora você implanta. Esse consultor aqui, ele vai pelo menos 1 hora por dia, não vai fazer isso, ele vai pensar nesse projeto aqui pra gente. Show. Aí ele tomava já uma postura e falou, pô, mas peraí, aí você vai dar o reporte pra mim. Então às vezes eu pegava 5, 10 pessoas que eu fazia 15 minutos por semana ou 2 vezes por semana e falava, como é que tá aquele projeto? Como é que tá isso? E aí isso gerou também, foi um negócio legal que você me falou, eu lembrei que eu fiz durante muito tempo. Depois a agenda, cara, vira um negócio... Maluco, né? E aí? A gente quer fazer, né? Não, eu brinco o seguinte, a gente tem que separar os dois mundos mesmo, né? A questão pessoal, né? E a questão com o time. Eu acho que a gestão, né? Ela traz muito poder pra gente, né? E o Mariano da Vetex fala muito isso, acho que é sensacional essa frase dele, que a gente tem que... Poder tem que ser igual escova-dente. Se você não escovar o seu ego, se você não escovar seu dente, ele acumula. Então, de vez em quando, você tem que dar uma escovada no seu ego, no seu poder, para realmente deixar ele limpo e leve, para você ter, às vezes, clareza de olhar para aquilo junto da pessoa e diferente. Porque, muitas das vezes, a gente vai desenvolvendo, essa agenda vai ficando conturbada, a gente vai ganhando muita clareza, né, das coisas, então a gente acha que a gente tem um domínio técnico de sempre, e não revisita processo, não escuta, não fala, e vai tocando a sua vida, quando, na realidade, se você senta para às vezes fazer o básico, cara, você olha... É transformacional. Exato. Eu anualmente, todos os anos, eu tento... eu chego na reunião de board, eu falo assim, gente, o que dá para tirar? Primeira coisa que eu pergunto, qual processo dá pra desmanchar? Meu time fica louco, fala, eu demorei. A gente tinha eu tenho vários cases legais, mas a gente tinha uma ferramenta de OKR. E, pô, puta processo legal, se você não fizesse teu check-in, não sei o quê. Puta, lindo, mandava e-mail, aí tinha lá a pirâmide, não sei o quê, os objetivos percentual. Aí foi cair relatório. Não, o problema é que é aquela ferramenta que todo mundo loga, né? Porque tem que dar o check-in, senão o chefe vai ver, lá. Aí cheguei no cara outro dia, o cara lá da ponta, falei, amigo, o que mudou a tua vida no carro? Eu falei, cara, nada. Eu aperto o botão do check-in lá, mas não sei nem o que mudou o ponteiro da margem da empresa. Eu falei, muito bom, tira. Cara, é só mais um processo chato, e tal, assim. E aí, assim, você ouvir as pessoas faz total diferença. Estar do lado delas. Eu brinco que, assim, na minha carreira empreendedora, principalmente empreendedor de início, eu não tinha grana pra pagar, meu. As festas e o churrasco eram na minha casa. Eu era o churrasqueiro. Então, e assim, a empresa foi crescendo, e eu lembro que em alguns momentos eu até tive que me reinventar, porque... eu não conseguia dar a atenção necessária, o pessoal começa a confundir você como líder, né? Fala, poxa, o Gui tava sempre aqui no shopping da sexta e cadê o Gui? Não, mas o Gui era o cara que sentava comigo e falava da comida da minha mãe, mas não é uma questão que eu não podia, né? Como é que você consegue manter essa cultura? Então, assim, eu sempre sou muito preocupado com isso. A gente tem alguns valores lá que são inegociáveis, que é ser direto, apoia as pessoas, e principalmente essa conexão, ela tem que ser genuína. Isso aí. A gente tem um programa lá na empresa que é super legal, que a gente teve ele em 19, a gente parou, a gente voltou com ele esse ano, que as pessoas, quando elas estão na Smart, ela tem que preencher uma planilha dos sonhos. E eu tangibilizo esse sonho em 3 valores, que é o valor de R$2.500, R$5.000 e R$15.000. Então, se imagina preenchendo uma planilha de sonho. Muita gente fala assim, cara, não tinha parado para pensar que eu queria isso. Então ela digita lá os sonhos dela, então a gente conhece, e é legal você ler. Tem desde um iPhone a te pagar o tratamento cardíaco do meu pai, que foi a Bia que ganhou, inclusive, na festa, pagar o tratamento cardíaco do pai. Então você gera uma conexão, que aquilo gera uma reciprocidade no time. É legal, né? É verdade. Vira verdadeiro. Eu gosto e não gosto do conceito família, porque assim, às vezes família a gente sabe que foi muito feito para proteger a gente, mas essa reciprocidade de entender que tô aqui trabalhando, dando o meu melhor, mas
eles estão olhando pra mim. Tem essa conexão. Enquanto tiver genuína. esse relacionamento, Pelo ele teu é lado, verdadeiro. cara. Ele vai estar até 9 horas da noite, não porque ele foi obrigado, porque o patrão pediu, é porque ele quer fazer. É isso aí. Ele tá com você, ele compra o seu objetivo, o seu resultado. Então, Isso faz toda a diferença, né? Você hoje, você para pra pensar e você fala assim, por que o cara passa do horário? Por que o cara fica? Aquele cara que genuinamente tá ali, né? Trabalhando até 10 horas da noite, com a mesma intensidade, aquele cara tá ali porque ele descobriu um propósito. Sim. E ele sabe o porquê dele tá ali, né? Eu acho que às vezes a gente, como liderança, tem que ter sempre um olhar e um cuidado e dizer o seguinte, eu quero isso assim, assim, assim. Mas por quê? Né? Eu acho que a gente tem que conseguir responder por que a gente quer, até para poder depois responder para alguém que vai te perguntar isso, né? Porque senão é aquilo que você falou, a ferramenta tava lá porque era bem legal, desenvolvendo... Como metodologia podia ajudar. Tá bom, mas quem tá usando ali, qual a diferença? O que mudou o ponteiro e o resultado da empresa? Ponto, até aproveitando esse lado, porque assim, hoje, temos aqui 2 super executivos com uma experiência com cicatrizes que, independente de idade. Mas a gente sabe que no início não era bem, as primeiras coisas não era bem assim. E aqui foram algumas tomadas de decisões. Então, existem 2 coisas muito início de carreira que tem um tema ali de erros e acertos e tomadas de decisões para qual caminho seguir. Lá no início ainda, até pensando em pessoas que estão pensando em tomar algum tipo de decisões, o que vocês teve de decisão difícil? Ou como é que vocês buscaram algum tipo de conhecimento para tomar uma decisão de deixar de ser um funcionário e empreender ou seguir numa carreira? Nesse início de carreira, o que pesou para vocês? Foi uma pessoa, algum apoio? Foi uma decisão? Onde é que vocês buscavam a inspiração para tomar uma decisão de uma mudança dessa de, cara, vou seguir a minha carreira e vou investir, ou vou seguir realmente essa carreira aqui e vou continuar por aí? Porque o que eu já ouvi algumas vezes, as pessoas... eu não tenho ninguém para poder perguntar. Mas como assim você não tem ninguém? Porque foi aquela coisa de tem que ter estudar para poder, tem que ser alguém com estudo. Pô, muito pelo contrário, a gente aprende com pessoas mais simples possíveis. Eu não tinha essa informação. Gente, a gente vive... A pessoa que fala que não tem informação hoje em dia tá morto. Você fala, onde você tá? Dói, né? Óbvio que em alguma época a gente não tinha nível de informação. Como foi isso para vocês, esses momentos iniciais de tomada de decisões que não tinha tantas convicções como vocês têm hoje? Buscava em algum lugar, buscava alguma informação, buscava em alguma pessoa para tomar essas decisões de início? Porque hoje vocês inspiram, mas imagino que lá no início vocês tiveram que buscar inspiração. É isso, eu vou até sugerir que para completar a pergunta do Wellington, vocês vão ter que escolher da carreira de vocês até aqui uma pessoa para dizer assim, essa é o cara. Eu olhei para ele regou aqui minha sementinha, ele fez diferença na pessoa que eu sou hoje. Só coisa fácil, cara. Só coisa fácil. Não mandaram nada antes. Uma pessoa numa carreira dessa. É isso, por isso que eu falei uma, porque Vamos parar agora de gravar, dá uns 30 minutos. A gente volta. Pô, difícil, assim, teve muita gente. Eu acho que pode parecer clichê, assim, mas eu tive a mesma situação que o Gui, que meus pais separaram. E lá em casa eram 3 homens, são 3 homens. Minha mãe virou pai e mãe, né? E minha mãe era militar, assim. Porque não tinha jeito de ser diferente. Então... E minha mãe sempre foi muito prática, muito pragmática e assim, era do mesmo jeito. Então, às vezes, quando eu tinha... Minha mãe parecia um mentor e coaching, assim. Que sempre quando eu tinha alguma dificuldade, era, eu tô com a dificuldade disso, tal. Tá, o que você fez? Ela não falava, tipo, vai fazer isso. Ela falava, o que você fez? O que você pensou? Né? Incentiva a pensar, né? Ela fazia isso, tipo, que automaticamente, assim, o que você fez? O que você pensou? Tal. Ou brigava com o irmão, assim, vocês já conversaram? Não, então vocês vão conversar lá primeiro, depois vocês vão conversar comigo. Então é um negócio que ela sempre provocou, assim, muito eu falar assim, hoje, principalmente, vou lá pra um vice-presidente da DASA hoje, se eu vou levar um problema, eu já levo um problema com 3 possibilidades de solução. Sim. Porque eu sei que ele pode ser minha mãe e perguntar a mesma coisa. Então, eu acho que é a mesma coisa. E aí, o que me provocou sempre muito em buscar esse conhecimento foi o seguinte, eu sempre tento fazer algo diferente do que eu tô... Como é que eu posso tangibilizar isso? Eu estive nos Estados Unidos agora em agosto, setembro, eu fui em São Francisco fazer algumas visitas, fiz uma visita na Apple.
E aí eu tava com um cara do Head de Customer Experience da Apple, falou, vamos visitar o call center. Eu falei, não, cara, não quero ir no call center. Ele falou, não quero ir no call center. Eu falei, não, eu quero ir na área de design. Por que você não quer ir na área de design? Não, porque a área de design é o coração pulsante desse lugar, o call center faz imediatamente o que vira aqui. Então eu sempre procurei algo diferente do que eu estou fazendo para poder buscar informação complementar ao que eu faço. Perfeito. Ao mesmo tempo, quando eu preciso de alguma coisa na minha área, eu ligo pro Wellington, ligo pra Márcia. O que você acha? Sim. Qual é aquela ferramenta? Qual é esse processo, etc. Mas eu acho que o que me fez diferente, isso foi um insight de um cara, uma vez que eu fui numa palestra, eu também estava fora do país, ele falou assim, eu falei com ele, cara, eu preciso de arrumar alguma metodologia, eu gosto de metodologia, eu sou Black Belt, Scrum Master, eu falei, eu preciso arrumar uma metodologia para ter insight. Ele falou, eu tenho uma metodologia ótima, você tá voltando no Brasil que dia? Eu falei, amanhã. Ele falou, então você vai fazer o seguinte, eu vou chegar no aeroporto, comprar uma revista que não tem nada a ver, que você nunca compraria na sua vida, e no avião você vai ler. Se você tiver um insight pro seu negócio, você vai me dar $50. E aí eu comprei Cães e Gatos, alguma coisa assim. Tive 12 insights diferentes. Tinha um processo lá de reciclagem de uma fazenda. Eu falei, pô, refurbishment na Vivo. Eu tava na época na Vivo. Pô, a linha de produção... Aí ele falou, quantos foram? 10? Então você me deve $500. Então, assim, eu sempre me provoquei muito a tentar sair, ao ponto que um dia isso também virou um pouco de obsessão, porque eu chegava num restaurante e vinha a minha esposa do lado e falou, pô, mas se o cara mudasse esse processo, eu falo, pelo amor de Deus, não, aqui não. Tem um caso interessante para tangibilizar, eu gosto tanto dessa coisa de processo e pensar fora. Quando o Gabriel, meu primeiro filho, nasceu, tem filho, Gui? Tem. Você sabe o processo de tirar a fralda, limpar, passar pomada e aquilo ali, você perde. Vai de forma empírica, né? Mas o processo mapeado, não. Você já cronometrou? Não. Já cronometrei. Fiz uma carta pra... Não era pra Johnson, como é que chama? Procter & Gamble, né? Da fralda já vir com a pomada. Que você tirava e quando em contato com o bumbum, ela esquentava e consequentemente ela entrava na pele. Então você não precisava passar. Aí me devolveram a carta, falou, já pensamos nisso, mas a questão é a logística, me explicaram, etc. Nesse nível de chegar assim, de fazer coisa fora e começar a ter insight e tal. Mas isso sempre assim, eu nunca tive coragem de empreender. Então, mas essas coisas me ajudavam a falar assim, aí quando eu voltava pra dentro de casa, eu falava, cara, mas na ideia da fralda, eu poderia ter feito isso aqui dentro. Aí eu fazia. Então, eu acho que minha mãe começou muito disso, da provocação e a questão de sempre buscar fora. Então, assim, eu acho ótimo procurar referências. Customer Experience. Pô, fui lá nos Estados Unidos conversar com o cara das Apos. Pô, aspiracional. Mas ao mesmo tempo... A realidade, sem que... Eu fui em outro lugar para olhar como é que é o sistema de logística do Mercado Livre. O que tem a ver com o que você faz hoje? Nada. Mas o que eles fizerem lá tem tudo a ver no final do dia. Então, esse tipo de coisa... Vou falar uma coisa recente. A gente é executivo... 2 anos eu entrei na DASA e eu vim de BPO, antes eu estava na Alma Viva. O que é BPO? Todo dia prestar conta, né? Exatamente. Eu entrei na DASA. Falou, Morelli, você é dono disso daqui. Aí uma semana, resultado do call center, eu preciso falar para alguém qual é o resultado. Chegava meu vice-presidente, presidente. Não, toca a vida. Cara, não é possível, eu preciso prestar conta pra alguém. Cara, isso faz 2 anos. Eu falei, eu preciso prestar conta pra alguém, não é possível. Aí 1 mês, deixa eu apresentar na reunião de resultados. Não, o resultado tá bom? Tá bom. Não, cara, eu preciso apresentar pra alguém. Eu gosto mais desse modelo. Entendeu? Aí, autonomia. Cara, mas aí eu liguei pro PH, liguei pro Ciro, liguei pra um, liguei pra outro. Eu falei, cara, calma, cara. Os caras te deram autonomia. Aproveita. Tá indo bem. Toca o pau, se der errado. Mais, aí né? você já vai apresentar. Aí eu comecei as questões. Aí você vai se adaptando. Não, mas é bom de perguntar no início. Todo dia, por quê? Cara. Por que eu gosto de perguntar do início? Porque por mais que você evolua, muitas coisas resgatam o teu DNA. Esses momentos iniciais, seja certo, seja errado, te levam a um aprendizado longo, né? E você viveu isso também. Um recado importante. Camila, beijo. Por quê? Camila sempre fala, Camila Santos. Sempre fala. Você quer ir para fazer evento? Fala muita gente de CX. Não, eu vou evento. Cara, não vá só nos eventos da tua área. É isso. Vai em eventos que não tem nada a ver de indústria automobilística. É isso aí. Vai buscar, porque tu traz 1 milhão de insights. Então, um ótimo exemplo que você deu aqui para aprender, né? Você falou do Mariano. Fui na Vetex. Aí me perguntaram assim, você tá indo na Vetex? Você não mexe com health? Falei,
E Eu vou procurar alguma coisa lá boa, vou achar alguma coisa legal. Achei 2 parcerias, trouxe pro Aí, Love Health. sensacional. Então, O Leandro Carnal tem numa das palestras dele, ele fala o seguinte, que se ele só andasse com iguais, como é que ele conseguiria falar legal. das diferenças de outras coisas? Então é isso. E inclusive é isso. Ele recebeu uma vez uma pessoa perguntou pra ele o seguinte, né? Ele se diz uma pessoa que não tem outras crenças, apesar de ter sido de formação católica, etc. Ele falou assim, mas como é que você pode ser amigo de um padre? Né? Amigo de um rabino e etc e tal. Ele falou, mas é isso que faz desenvolver o pensamento, né? Se você só andar com os iguais, você não cresce, né? Todo mundo pensa igual, todo mundo fala igual, todo mundo tem as mesmas crenças, você não desenvolve nada. Verdade. E é isso, né? A diferença, os discursos e as formações diferentes é que nos fazem pessoas criativas, né? Capazes de desenvolver. Conhecimento e aprendizado nunca é demais, né? Nunca. E aí, como é que falaram nisso também? O que vocês... Pô, assim, cara, eu tô trabalhando... Beleza, você já tinha uma veia assim, empreendedora, mas você depois começou a entrar no mundo corporativo, mas como é que você... Como é que eu vou virar a chave pra quê? Por onde eu... Eu brinco assim, são vários insights que eu tive. Primeiro que é um Guilherme por ano. Não tem como você, acho que é executivo também. E eu não gosto muito de fazer essa distinção de empreendedor e executivo, não. Falo muito na Smart, em qualquer empresa que eu tô. Você não precisa mais... você não precisa mais ser um empreendedor. Você não precisa mais ser empreendedor para... Você não precisa ser um empreendedor, de fato, dono de uma companhia para empreender. Sim, você pode empreender no teu cargo. Perfeito. Principalmente quando você dá essa autonomia, que é o que você tem na DASA hoje. Perfeito. Eu tento fazer isso na Smart o tempo todo, porque eu brinco, Você falou de um nome, eu tenho vários nomes, mas o meu nome seria o Paulo Machado, que foi a primeira pessoa que acreditou em mim e me deu um emprego CLT com 17 anos de idade. Perfeito. Meu padrinho de casamento e tal. Perfeito. É cliente até hoje, né? Esse era da empresa que investia também, que no teu curso, você veio fazer o curso? Exato, ele que comprou a ideia do curso, eu entrei lá mirim e saí de lá gerente, né? Que bacana. Então, eu sempre tive alguns valores na minha frente, né? Na Hiperhall, por exemplo, eu já subi... instalei antena, já subi no telhado, passava cabo, trocava o computador e tudo bem. Eu sempre botei na frente, como propósito, fazer muito bem o que eu tenho aquilo. Legal. Se eu tô ali como TI, eu tenho que ser o melhor TI. Não entendi, sabe? E assim, duas coisas também são muito emblemáticas, né? Eu sempre falo com o meu time que, não pensa na grana. Foca no projeto. O quão legal é você fazer um projeto que você vai entregar foda. Pensa no impacto que ele tá gerando, pensa na parceria que você tá fazendo. A grana vai vir. Então, Smart, eu sempre sou apaixonado por produto, sou hiper curioso. Eu vejo todo bom executivo e bom empreendedor. Você pode observar, ele tem a curiosidade. Eu também sou desses. Vou fazer uma indicação daqui a pouco. E assim, eu sempre tive isso muito forte em mim. Então, eu tinha um software de call center. Eu tinha que tentar... eu era o menininho de Juiz de Fora, sem recurso, mas do jeito que eu podia, eu tinha o melhor software de call center. Perfeito. Não era uma vaia, mas, cara, tinha lá o melhor recurso, o melhor investimento, a melhor proporção. E é assim até hoje. Eu sempre tento entregar o melhor. E você fala de curiosidade, eu vou indicar pra vocês irem num evento que eu fui ano passado, que eu quase fui esse ano novamente. Por agenda, não vou, mas eu recomendo demais, que é o SXSW. SXSW. Tem que... Vai acontecer agora. Vai começar semana que vem. Isso aí. Tem uma turma de amigos meus. Não chorem. Estão brigando de eu não ir. Eu prometi pra mim que eu nunca mais deixar de ir nesse evento, pelo menos, porque a gente que vai em muitos eventos, você começa a ter já... Você vai um detox, né? Nossa, não dá mais e tal. Agora, o SX é assim, ó. Primeiro que o evento acontece numa cidade. Literalmente. Então, e você se locomove de patinete. Então, você vai numa palestra que é... Vamos pensar numa Paulista. No início da Paulista e outra no final. Putz, e um tempo corrido. E aí você entra numa palestra que tá o hacker americano que ajudou a Ucrânia a não ser invadida pela Rússia. É desse jeito. Você vai pra uma outra palestra, o pessoal tá falando de alucinógenos. E você vai para uma exposição de VR, onde você vê atletas que tiveram seus membros, né? Amputados. E eu não sabia, o cérebro demora até 2 anos para entender que você não tem mais aquele membro. Que o cara com 3 meses tava correndo. Como assim? Então, assim, é muito... E a experiência da Porsche, com experiência de som da Adobe, com Netflix, com... Cara, é uma coisa, assim, insana. É super criativo, holograma, aqueles Star Wars, assim, na sua frente. E é bem isso.
Putz, o que tem uma palestra do hacker, cara? Ele explicando lá a frieza, a forma de analisar, os tipos de ataques. Você fala, putz, cara... Aquilo aí você... Opa! Tem alguma... Como funciona o alucinógeno na mente do ser humano? Você fala, então, por isso que eu tenho uma pessoa que, poxa, usa lá muita maconha e realmente ela tem isso. Então, assim, cara, bizarro. E não tem nada a ver com o nosso eixo. Fora as conexões. Vale muito a pena ir. Mas ainda existe, e aí a gente tá no mundo corporativo, existe muito isso, né? Quando a gente tá na empresa e fala assim, eu tô querendo nesse evento. Mas o que esse evento tem a ver com... Nossa! Exato. Com o que a primeira crítica que você está fazendo? Eu falei, nada, mas eu preciso... Não, mas calma, vem uma pergunta depois. Mas por que você não tá trazendo coisa diferente, inovando, não tá fazendo nada? Porque tá indo nos mesmos lugares, fazendo os mesmos coisas. Aí depois a cobrança vem, né? Manda mais uma pergunta pra eles aí. A pergunta, você falou de valores, é isso, né? Eu sou a chata que te fala o seguinte, você tem 5, eu quero que escolha sempre um, né? Porque assim, milhares de executivos ou centenas, dezenas, passaram pela nossa vida, tem que escolher um, né? Cada evento que a gente participar, a gente fala de um. E agora eu quero que escolha um valor. Qual é o valor importante do Morelli? O que é inegociável no sentido de valor pro Morelli e pro Gui, né? O que você falou assim, esse valor eu não negocio. Na vida pessoal, na minha vida profissional. Na vida pessoal que pode ter uma relação hoje de ser os profissionais, as pessoas que vocês são, né? É isso. Vai você, porque Transparência. Então, legal. Eu e o Gui vamos complementar aqui. O meu é honestidade. Eu fiquei entre os dois, inclusive. Acho que o transparência tá dividido demais. Eu aprendi isso, pra mim virou um negócio muito forte pra mim. Um dia que eu tava trabalhando na TIM, eu era analista de marketing. E aí meu chefe tinha pedido pra eu fazer uma análise sobre churn e tal. Eu tinha feito uma análise sobre churn e tal. Eu comecei, você me entrega quinta, tal. Aí era quarta-feira de manhã. Chegou do meu lado. Breno Rios, tá lá na Atena Saúde. E aquela análise lá, Morelli? Não, chefe, tô quase acabando. Ele olhou pra mim assim, tá quase acabando? Tá. Me mostra aí. Então, vou ficar te devendo, porque... Aí, cara, daquele quase dia, começando. eu fiquei com tanta vergonha, cara, com tanta Nunca mais vergonha. vou passar por isso. E aí eu comecei a falar muito com o meu time, eu sempre uso um negócio que eu falo assim, cara, me mata de raiva, mas não me mata de susto. Ótimo. Entendeu? Então, assim... E eu tento, da mesma forma, ser muito honesto com a minha equipe. Então, todo momento que eu tenho que tomar uma decisão, mesmo que a decisão esteja tomada, eu chego pro meu time, lógico, nível executivo, e falo, eu tenho que tomar essa decisão. E às vezes eu falo assim, a decisão pra mim já está tomada essa, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Legal. Então, acho que essa questão da transparência e da honestidade, eu acho que forjou muito eu construir as equipes e tá onde eu estou. E da mesma forma é o seguinte, cara, ao ponto de chegar e falar, tal, cara, não sei. Pode ser clichê, mas assim, não sei, pronto. Vou procurar saber e volto. Mas como é que você não sabe? Você tem que ter controle disso. Você tá certo, você quer, não vou ficar aqui e tal. Então, acho que é uma coisa que, na verdade, conecta, se complementa. né? Exatamente. E é bom você ter o mesmo com você, essa reciprocidade que você gera. É isso. O ciclo volta, né? Acho que Na mesma coisa, isso leva pro pessoal. Com a minha esposa, com meus filhos. Eu tento que meus filhos sejam mais honestos e transparentes possíveis comigo, ao ponto deles terem esse conforto e não me falar alguma coisa que eu vou ativamente dar um retorno. Então, ele fala... Minha esposa é psicóloga, então ajuda, tá? Eles falam e a gente tenta assim, mas tipo, papai, eu peguei um lápis do meu coleguinha. Não. Por que você fez isso? Exato. Não é tipo, porra... Eu tenho uma passagem do meu pai, dessa questão de honestidade, que também, enfim, fiquei em dúvida entre as duas palavras, né? Meu pai, uma vez, eu era pequeno, sei lá, tinha 8 anos de idade, o pai já é falecido. E meu pai sempre foi daquele... Meu pai brincava, filho, pra ele, gordura é sinônimo de saúde, então... Eu tinha que ser gordinho. Biotônico Foltor. Bigode. Não, ele foi na igreja. Meu pai foi na igreja pedir pra eu poder engordar e deu muito certo. Falei, pai, te falar uma coisa, porque eu cheguei a pesar 150 quilos, né? Jura? Exato. Deu super certo, essa foi forte. Mas uma coisa que eu não esqueço, a gente tinha mania muito de pastel, coca, aquela coisa toda. Um belo de um dia a gente parou na pastelaria, comia lá meu pastel, minha coca e tal, e voltamos a pé pra casa. Putz, sei lá, 2,5 km depois ele parou. Não paguei. Eu falei, putz, pai, 2,5 km já não vai fazer mal. Vamos voltar. Vamos voltar lá e pagar. Cara, isso aí marcou demais, que realmente... Legal. Não faz sentido. Beleza, esqueci, mas tem que voltar. E já aconteceu essas situações, inclusive no
Bigode. Uma vez eu tava com conta lotada. Pra quem não conhece, Bigode é o melhor torresmo do Brasil. Fica em Juiz de Fora, recomendo demais, né? Ó, a dica. Já pede apoio. Já pede apoio aí, Bigode, pra gente. Manda torresmo pra cá pra gente. De às vezes sair, cara, assim, aquela correria de eu chegar pro cara do garçom e falar, amigo, impossível pagar a conta aqui, mas eu volto amanhã. O cara, meu Deus, eu volto amanhã. E voltar lá no dia seguinte é muito maluco. E aí volta no dia seguinte com a continha dele, que ele deixava lá, falar quanto é que deu, e assim. Isso já, por diversas vezes, eu já fiz minha família, às vezes, André, esquecemos alguma coisa, ou, passou alguma coisa a mais, cara, isso me incomoda. Se eu chego, às vezes, 3 eventos, já passou 2, não, falta 1. É isso. Então, agora, mas só aproveita e continua respondendo esse tema da transparência aí de honestidade com vocês mesmos. O que teve momento de decisão que você fala assim, coisas que vocês acham que talvez não fosse bom continuar, mas vocês tentavam, já tiveram alguma situação que você fala assim, cara, eu não fui honesto comigo mesmo, e assim, aquela coisa de acreditar que vou conseguir fazer, acreditar que eu vou... Mas eu não ia fazer, cara. Por que eu fiquei acreditando que eu ia fazer? Porque a gente acaba... Não é a honestidade com o outro, né? É a honestidade com você mesmo, de falar assim, putz, cara... não adianta eu ficar empurrando isso aqui. Isso não acontece muito com pessoas, né? Vamos ser sinceros. Aquela pessoa que você fica lá, né? Você já sabe, você já sabe que não vai dar certo. Eu tenho alguns casos muito disso, né? Poxa, você tá lá, mas ele já foi bom. Não, mas eu já conversei, eu já falei, e você sabe que não vai dar certo. É impressionante. Eu acho que é a questão... Porque dói mexer, né? Dói. E você tá falando a mesma coisa. Eu acho que muitas vezes era... Ninguém gosta de fazer desligamento de ninguém, né? E eu acho que nos primeiros desligamentos eu nunca fui honesto comigo mesmo e, consequentemente, honesto com a pessoa. Também. Porque era um jeito de eu sofrer mesmo, né? Menos, né? E não, né? O que eu vou falar pra pessoa? Vou falar que aquele é incompetente. É tão ruim falar pro outro que é incompetente. E aí você começa a fazer o processo de feedback pra não ser novidade, etc. Mas eu acho que foi isso. Foi muito... Hoje, de uma forma muito transparente, eu tento, logicamente, escolhendo as palavras, mas é isso. Eu acho que durante muito tempo eu não fui honesto comigo mesmo nessas situações de falar com as pessoas. Que poderia ter um impacto para uma outra pessoa, um terceiro. Era, tipo assim, você deixava de ser honesto contigo mesmo, preocupação do impacto da outra pessoa. Não, e é muito ruim. Eu não sei se alguém já passou por uma questão de desligamento, mas assim, quando seu desligamento ele é feito, e ele é feito de uma forma que não tem nexo com o seu histórico recente, você fica assim, cara... O que aconteceu? O que aconteceu? Tipo... E aquilo faz você sofrer. Sim. E a outra pessoa do outro lado fala, desliguei, pronto, acabou, tá fora da empresa, nunca mais vou ver esse cara, etc. Então você começa a ver exatamente qual é o impacto que você tem na vida da pessoa. Verdade. Eu lembro que isso muito mudou pra mim também, não na questão do desligamento, mas coisa boba, assim. Acho que vocês vão lembrar que vocês passaram por isso. Vamos definir o prêmio da campanha. Vamos dar uma geladeira. Aí os supervisores chegavam pra mim e falavam assim, Moré, o cara não tem energia na casa dele, você tá querendo dar uma geladeira. Aí, exatamente. Sabe a questão? Então a honestidade, eu acho que a honestidade começa por você. Então durante um tempo, eu acho que no início de gestão, durante o tempo, eu acho que depois eu sofri muito com isso, não tá sendo honesto comigo mesmo pra ser honesto com as outras pessoas, entendeu? Uma boa conversa resolve tudo, né? Uma boa conversa transparente, clara. Mas não dói. Não é fácil. E nem todo mundo quer ter, né? Tem essa questão também. Não é fácil. Mas eu acho que mesmo quando você fala assim, a pessoa não quer ouvir aquilo... Ser honesto é ainda a melhor opção. Porque por mais que a pessoa não queira ouvir, ela vai chegar em casa, ela vai pensar naquilo, ela vai refletir, por mais que no início ela reaja, ela diga que não. E você tá bem, né? E você tá bem. É porque aquilo ali é uma ferida que fecha. Exatamente. Entendeu? Não é coisa que fica aberta que você vai... Mas pelo menos você mostrou, né? Porque a gente fala muito aqui de vulnerabilidade. Cara, assim, não tá certo. É melhor você ser honesto e andar do que se você vai ficar empurrando, pode ser muito pior depois. E às vezes você pode ser como gestor também. Eu já cheguei ao ponto, já teve um caso desse, 1 ou 2 casos, que falou, cara, eu tô te desligando por causa disso e eu tenho culpa nesse processo, porque eu deveria ter sido um líder melhor, eu deveria... Exatamente. E assim, quando uma vez eu contei, acho que na época, o meu gestor que eu tinha feito isso, ele, cara, mas você se expôs. Eu falei, não, mas beleza, pra mim fez parte e eu aprendi com aquilo também. Perfeito, o que eu posso melhorar, então acho que a gente vai melhorando a cada... Pode ser que amanhã aconteça a mesma coisa. Então... Agora fazendo um invertido pra cima, porque a gente falou agora aqui de oportunidade, honestidade, como é que a gente aprende com a gente mesmo, mas vou fazer uma pergunta que já faz um tempinho que eu não faço aqui.
Não, assim, eles só tão... Não, que eu lembrei agora pra lembrar, você já faz. Vou guardar tudo pra gente. Vou guardar tudo que eu fiz aqui. Dois mineiros, um de Juiz de Fora, outro de Belo Horizonte. Que assim, uma pergunta fácil, que a Márcia abriu uma linha aqui que eu achei interessante, porque a gente teve o Luiz Serafim, putz, eu sou muito fã dele, foi diretor da 3M, e, enfim, hoje tá sempre com o filho dele, o filho é um atleta paralímpico, tá sempre agora, saiu uma matéria que eu achei incrível no LinkedIn, que o filho dele, não sei se tá fazendo o USP, fez uma primeira matéria, o filho dele escrevendo, falando sobre a história dele, super bacana, e uma vez ele falou assim, Ed, eu sou de uma pessoa que eu gosto muito de fazer algo memorável. Pra mim, algumas coisas que é importante, algo extraordinário. Se não me engano, ele comentou que quando ia dar presente pra algumas pessoas, em vez de assim, vou comprar uma blusa, comprar um tênis, não. Reunir alguns amigos, vamos juntar o nosso dinheirinho que a gente dá e vamos fazer uma coisa que esse cara vai esquecer nunca na vida dele. Que assim, que vai lembrar que foram essas pessoas, porque tu ganhou um presente e esqueceu o que aconteceu no dia seguinte. Então, eu gostava dessas coisas memoráveis. Qual foi a última coisa, assim, espetacular, memorável, que daqui a 50, 60, 100 anos você não falar pros filhos de vocês alguma coisa que vocês fizeram, fala assim, cara, isso aqui foi espetacular. Mas ganhamos de presente ou conquistamos? Não. Algo que vocês que ficou memorável, fizeram. Né? Que você fez e que você fez. Era que você participou. É que você fez, que fala o seguinte, eu fiz algo que isso aqui era algo extraordinário, eu vou lembrar isso o resto da minha vida. Algo que você fez. Pô, mas só pergunta completa, cara. Mas o extraordinário não precisa ser uma coisa que financeira. Não. No âmago, né? Eu vou dar um exemplo simples. Eu fiz o EBITDA da... Não, porque assim, gente... Não pode ser. Vou te dar um exemplo simples. Hoje, eu vou te falar que hoje o meu cenário, a minha situação de ter escolhido ficar um pouquinho mais próximo da família e tudo isso, teve uma coisa que eu fiz... Pra mim foram duas coisas espetaculares. Uma vez estava lá meus filhos jogando bola e muito tempo ele no campinho, eu moro aqui, tô olhando, e não participava. Teve um dia que eles estavam lá brincando com o meu mais velho. Estavam brincando mais velho, eu falo, não, eu vou ficar lá assistindo vocês. Já tu vai assistir? Vamos. Cara, eu desci, fiquei tomando cerveja. Foi divertido. E depois meu filho levou uns coleguinhas da escola. Papai, foi o dia mais divertido da minha vida que a gente... Só porque a gente pegou e juntou todo mundo lá. E eu tenho um segundo que o meu menor tava jogando... Basta sabe, né? Começando a jogar lá no Flamengo, na categoria de base. Enfim, tá fazendo os testes. E eu tomei a decisão e falei, não quero mais ir. Tá maluco? Clube? Não, você não tá feliz? Bom, vambora. Não tá lá. Então isso vai ficar pra mim o resto da minha vida porque eu priorizei a felicidade dele. Não tem nada, não quero. Queria brincar lá com todo mundo, não quero. Então são aquelas coisas que eu vou lembrar daqui a 100 anos. Porque assim, pra mim foi uma coisa simples, mas que eu tomei uma decisão de fazer um momento ali feliz, diferente de tudo, e principalmente a gente fala de filhos, e o outro fala assim, cara, tô preocupado que você seja feliz, porque tinha pai lá, não, vou mudar de São Paulo, mas como assim, cara? Teu filho tem 5 anos, começa a estar preocupado em botar uma pressão, uma responsabilidade da tua vida sobre uma criança de 6 anos, porque eles não tem que estar feliz. Então esse é um exemplo que assim, putz, vou lembrar... E a partir desse papo dele e essas situações, eu comecei a refletir, putz, cara, como é que eu consigo ter alguma coisa extraordinária todo mês? Que você lembre. Por isso que eu perguntei assim, que você vai lembrar assim, sabe a história que a gente brinca lá aí? Você tem história pra contar pros netos? Que é aquelas coisas assim, ok, mas tem história pra contar pro neto? Então assim, o que vocês têm assim de... Pode ser profissional também, assim. Eu vou lembrar uma coisa que eu vou lembrar meus, de novo, 100 anos... Na época que era supervisor, as pessoas passavam pra mim assim, sabe aquela... antes de desligar, passa pela aquele... Vamos lá ver se... Pô, tinha um cara que tinha um pai de 3 filhos... Tava desempenhando, mas você sabe que a pessoa que tá desempenhando não tá nem pra trabalhar, mas o cara ia cedo, tava preocupado, agoniado. Às vezes eu fui perguntar pra ele o que aconteceu. Ele falou, cara, eu tô com essa separação, tô com um monte de coisa pra resolver, tem que sair daqui correndo, sei como fazer dinheiro. E aí eu falei na época lá com o gestor, cara, como é que a gente faz algum esquema de folga? Vamos lá, arrumamos uma semana pro cara. Cara, o cara quando voltou, depois era um dos melhores profissionais. Então assim, só que eu não tinha maturidade pra fazer o que eu tenho hoje, pra fazer isso pensado. Espontâneo. Na época foi alguma coisa. Pra mim isso vai ficar... Isso é espontâneo, cara. Não tem jeito. Acho que... Então teve alguns aí. Até pegando a fala do Wellington, eu lembrei de uma situação que é engraçada. Eu sempre falo dela em alguns momentos, numa palestra, etc e tal.
eu viajava durante 10 anos, eu viajei toda segunda e toda quinta. E aí, na hora de voltar pra casa na quinta-feira, era sempre uma correria, né? Levanta da mesa, fecha, bota o notebook na mochila, sai correndo, não sei o que e tal. E eu atravesso o corredor e entro no toalete, porque tava indo pro aeroporto, táxi já me esperando. E eu entro no banheiro, tem uma menina sentada chorando. Eu entrei correndo, fui, voltei, a menina tava sentada chorando. Eu de calça branca, sentei no chão do banheiro, do lado dela, abracei e falei, eu não sei o que você tá passando. Provavelmente eu não consigo resolver. Mas eu queria que você acreditasse que vai passar. Vai passar. Que lindo. E aí ela pegou, chorou. Ah, meu irmão caiu de moto, tá no hospital do SUS e precisa ser operado, tá com uma fratura exposta, não sei o que e tal. E aí eu lembro que eu peguei o celular e falei assim, olha, você vai falar com o Ulisses, era um gerente responsável por uma área lá que cuidava de saúde e segurança e etc. Eu falei, você vai falar com ele, você vai ligar pra ele, ele vai te ajudar. E aí, dei o telefone dele pra ela, né? Eu tava com o táxi me esperando, não sei o que e tal. E aí, eu entrei no táxi e falei, vai te ligar. Mas eu não peguei o nome dela, não peguei nada. E entrei no meu táxi, fui embora e falei, Ulisses, a menina vai te ligar. Enfim, inferniza a vida do médico do trabalho. O médico é tudo corporativista. O médico vai conhecer alguém no hospital público, vai fazer e tal. Que legal. E fui-me embora, vim-me embora pra São Paulo, né? E aí passou, não sei o que e tal. Aí, sei lá, 2, 3 semanas depois eu tava em Goiânia de novo. E aí eu tô sentada lá na minha sala e entra uma mensagem. Meu irmão foi operado, queria te agradecer, tá tudo bem com ele, não sei. Ah, porque eu falo pra ela o seguinte. E no dia que ele tiver bom, quando ele tiver sarado, a gente vai dar uma surra nele pra ele nunca mais aprontar esse surto. Né? E aí ela manda mensagem pra mim, queria te agradecer. Hoje é o dia. Porque ele foi operado, ele tá em recuperação, não sei o quê, minha mãe tá bem, nananã. Eu falei, caraca, eu não sabia o nome da menina, não sabia onde tava. Entrou um número desconhecido. Infernizei, taquei fogo no site. Falei, tem que achar essa menina. Mas como é que acha? Não sei. Falei, se vira, gente. Acha a menina. Ela tá no site, ela me viu. Ela mandou mensagem pra mim. O telefone dela é esse. Acha a menina que eu quero falar com ela. E aí você fala assim, cara, o que isso, enfim, mudou a minha vida? Talvez não tenha nem mudado a dela. O irmão dela provavelmente ia ser atendido e etc e tal. Mas, assim, é uma história que pra mim marcou muito, que é você, em algum momento, fala o seguinte, para... Né? O que eu posso fazer por você? No final das contas, sem nada em troca. Assim, sem nada em troca, né? Não tinha nem o nome da menina. E, enfim, é uma história que pra mim marcou muito. A gratidão dela de me falar assim, meu irmão tá bem, a gente vai dar a surra nele. Né? E ao mesmo tempo... Hoje é o dia da surra. Demos um colher de chá dessa pergunta, mas a gente vai fazer isso de novo não, tá? Demos um tempo pra vocês pensarem. Eu pensei numa muito boa. Essa a gente deu uma colher de chá. Bom, aconteceu uma situação assim, eu sempre tô próximo do meu time e tudo, né? Então, cara, às vezes assim, as pessoas chegam e falam assim, você lembra que você pagou minha faculdade? Cara, é tão genuíno isso em mim, né? Eu ajudo muito, né? Todo o time, enfim, sei lá quantas faculdades eu paguei, mas teve uma situação em específico que essa me marcou demais por várias situações, né? Tinha um colaborador na empresa e tal, e aí ele teve uma filha que ela teve um problema no coraçãozinho, nenê. E, bicho, ele precisava se ausentar, várias vezes você poder estar. Era uma doença rara e tal. E só tem um hospital referência em BH, então ele tinha que ficar indo em BH. Então, primeiro ali de antemão, cara, precisa sair, ficar com a família e tal. Foi indo. E aí, operar é uma doença super rara e tal. Eu lembro que eu liguei pro chefe dele na época e falei, e aí, Juninho, como é que tá a filha do Alexandre e tal? Putz, operou, porque assim, era tipo um negócio, a cada 10, 8 já saía falecido da mesa e tal. Puta, operou, deu tudo certo. Falei, caralho, velho, que bacana, desculpa a fala. Aí, no dia seguinte, tal, o telefone toca. Aí o Júnior me ligou e falou, cara, Alexandre, filhinha dele. Mentira. Aí já sentei e falei, putz, cadê ele? Não, ele tá indo pra rodoviária agora. Pegar um ônibus pra ir pra BH pra ajudar a esposa que tava lá. Falei, não. Pelo amor de Deus. A gente tinha um motorista na empresa que fazia sempre, às vezes, buscar em aeroporto, cliente, levar os meninos e tal. Eu falei, não, liga pro cara, não sei o que tá fazendo da vida dele, mas vai parar de fazer isso. E vai agora buscar, tava ele e a filhinha menor do Alexandre, né? Que pede pra gente esperar na rodoviária, que vai buscar ele lá, liguei no financeiro, vai pôr uma grana no porta-luva, porque eu já sabia que ele
Sempre tem. Claro. Põe uma grana no porta-luva e diz pra ele que ele pode usar e não se preocupar com valores. Na hora que ele voltar, ele paga do jeito que ele quiser. Aí foi situação, aí foi inteiro, gente, assim... Nossa. Pesado demais, aquela coisa toda. E aí aconteceu uma situação inusitada. O Júnior me liga. A mulher do Alexandre tá grávida novamente. Eu falei, putz, sério, eles têm uma questão neles, né, de sangue e tal. Eu falei, não, mas espera aí. E aí, nesse meio tempo, a minha esposa também tava grávida. E tem um exame que você faz pra descobrir Isso. a doença da criança e tal, né? Que você consegue descobrir na barriga e a chance de nascer, exato. Eu sou bom agora. Exato. Já sabe. Até Aí a minha esposa lá no exame, a esposa do Alexandre já fez o exame e tal. Já tinha passado o prazo. Falei, poxa, cara, ele me ajuda, ele me ajuda. E aí foi muito bacana, né? E tudo. E criança nasceu. Mesmo problema, só que já descobriu logo no início. Porque daí já faz de outra Exato. E aí, poxa, a gente acabou apoiando. Aí todo o tratamento da criança foi apoiado na empresa lá do Plano Coparticipativo. Falei, não, do Alexandre, para em específico o filho dele, sem coparticipação, família e tal, vamos ajudar. E aí, putz, quando ele mandou, aí teve uma foto do Dia dos Pais, a gente mandou um avental pra todos os pais da empresa e tal. Ele mandou uma foto do filho dele já com 2 anos. Que delícia! Agradecendo a Deus, porque, putz, isso aí, cara, não tem preço algum pra gente em termos de valorização. E você, e assim, você vê aquela criança linda, alegre, e não foi nada, assim, em termos financeiros, mas tudo bem tempo, estive do lado dele, isso aí, cara, é demais, assim, foi uma situação marcante. Eu não sei, eu acho que com a minha humildade eu faço coisa memorável todo dia. A primeira memorável foi chegar aqui hoje e conseguir a agenda também. Boa. Mas, quando você falou, eu acho que a primeira coisa, tem muita coisa com os filhos, mas eu acho que a primeira coisa que veio à cabeça, quando eu não lembro a idade, não vou lembrar, morava em São Paulo, eu tinha um colega de escola que não falava, ele não falava. Ele uma hora para outra parou de falar. E eu era amigo dele. E eu lembro, minha mãe conta que os amigos que eram amigos, assim, eu acho que eu tinha, sei lá, 10 anos, 8 anos, né? Começaram a afastar porque ele não falava. E eu não sei porquê, eu desconsiderei aquilo ali e continuava conversando com ele. Falava assim, normal, ia pra casa dele brincar. E a mãe dele falava pra minha mãe assim, ó, eu não entendo como, mas eles... Se entendem. Acho que foi uma coisa de 1 ano e meio, 2 anos, e ele voltou a falar. Que massa! Demais, hein? Aí até hoje ainda a mãe dele liga, e o Dudu, como é que ele tá? Nossa, o Dudu fez uma... É um negócio que eu não lembrava, assim, e minha mãe fala até hoje, todo ano ela relembra esse fato, e pra mim acho que foi um negócio assim... Natural, né? Sei lá, se eu de alguma forma se comunicava com ele. Sabe quando a gente tem aqueles amigos, quando a gente é criança, um amigo à parede? Eu comunicava com ele, saía e tal, brincava. Ele falava assim, ele veio aqui, eu lembro minha mãe contando no último ano, falou assim, não, ele veio aqui pra casa, tancou lá com o Eduardo lá no quarto, ficaram lá umas 3, 4 horas. Não sei o que aconteceu, mas o quarto tava revirado, eles desenharam, fizeram isso, tal, e era um negócio, eu acho que isso ficou uma coisa que pra mim, assim, independente do outro, Você conexão, né? Então eu acho que é uma coisa que ficou na minha memória. Eu não sei se foi algo memorável, mas é algo memorável ao ponto de que algo... Não, mas com certeza é memorável, e pra ele até hoje ele vai lembrar. Com certeza. Mas por que eu gosto de fazer essa pergunta? Pelo seguinte, porque quando você faz algo memorável, então quando você fala assim, pô, tá vendo? O que a gente tá trabalhando aqui, conseguimos ajudar, faz sentido. Isso faz com que você queira melhorar para fazer mais coisas disso. Mas eu gostei da sua ideia. Pra você muito gostoso. Eu gostei da sua ideia. Por que não tentar fazer sempre algo memorável? E não precisa memorável, a gente vai fazer vou fazer Isso, exatamente. Sabe uma coisa que eu fiz na empresa? É isso. A gente selecionava uma instituição por ano para poder ajudar e dar lá a grana. Eu falei com o meu time de people, eu falei, gente, para com isso, né? Dinheiro é fácil. Sincero, dá lá R$1.000, R$2.000. Vamos lá pintar a escola. É isso. Então, por exemplo... Isso é memorável. Isso é memorável. A gente teve ano retrasado, a gente foi numa comunidade lá, eu aluguei sabe aqueles trenzinhos de aquelas carretas, que é tipo aqueles ônibus que é tipo um trem? Botamos a criançada toda pra passear de trenzinho. Carretão. E tinha um Papai Noel com presente pra elas. A gente isso é recebeu, legal foi do demais. caramba. Teve uma outra situação que a gente saiu de madrugada, 10 horas da noite,
carro cheio de sopa, pão, vamos achar pessoa na rua e vamos dar. E o mais engraçado desse dia, essa pessoa foi engraçado na primeira, e o time todo lá, um frio, né? Fui lá com o carro e tal. A primeira pessoa que a gente parou foi muito engraçado. O Roger vai lembrar. Ela, nossa, moço, já tô cheio. Já passaram 5 caras. 5 carros aqui me dando comida. Não, o time com aquela alegria, vocês não dando primeiro. combinar, Já tomaram a portada na cara. O Roger falou, vai pegar mais uma, tem muito aqui já, não sei o quê. Mas foi muito engraçado. Isso que a gente começou a rir e tudo, mas obviamente que começamos a rodar e você sempre vai achar pessoas. Mas Claro, você falou até muito do legal Altivo, isso. né? O Altivo tem uma ação lá de banho em BH, você sabe, né? E aí esses dias ele falou comigo, cara, eu não conhecia e tal. Ele falou, não, toda terça e tal. Aí eu tô pra uma terça-feira ir lá. E inclusive levar meu pequeno, porque também é uma coisa que a gente tem que trazer pras crianças, né? Que existe... Esses dias é uma coisa boba, assim. Fui no borracheiro. Aí eu falei, vamos comigo? Vamos. Pra você ver que pneu fura, que existe uma pessoa que trata disso. Então, assim... Um negócio desse numa terça-feira, eu acho que já vai ser memorável pra mim, vai ser memorável pra ele. Então não precisa também ser um negócio... Não, é Eu gostei da sua ideia. Exatamente isso. Eu vou anotar no meu caderninho Nesse dia o que eu fiz de memorável nesse dia dos brinquedos, né? E eram muitas crianças. E eu pedi pro Heitor e ajuda. Eu também tenho uma de 13 e uma de 6. Vai fazer 7 agora em agosto. Bem parei, exato. E aí, assim, meu filho perguntava assim, mamãe, sério, eles não têm presente em casa? E ele começou a dar os presentes pras crianças. E as crianças, assim, ficavam alucinadas, às vezes, com um cavalinho de plástico. É isso. E ele olhava, papai, nossa, aí deixa eu ir lá também, quero ajudar, quero dar um abraço e tal. Puxa, é demais. E transforma, e gente, Transforma. isso transforma vocês, e isso transforma... É porque hoje em dia esquece aquela coisa de... Como é que se fala o jargão? Não, separa CNPJ de CPF do trabalho. Não existe. Possível, né? Você é você. Exato. Então, você sendo uma pessoa melhor, você também é um profissional melhor e você entrega melhor. Sempre. Você tava falando aqui dos bate-papos. Olha só, a gente tava olhando aqui, eu tenho um pessoal, passa voado, né? Se deixar, a gente vai aqui até... tem um relógio. Vai até amanhã, né? Então, a gente já tem aqui mais de 1 hora e se deixar, a gente vai embora. Mas vai lá, manda mais uma. A gente indo agora pra reta final, manda mais uma. Nossa, mais uma. Vamos pensar aqui. A gente falou de valores, a gente falou de situações memoráveis, a gente falou de reconhecer alguém que fez diferença na vida da gente. E agora eu vou fazer... Qual o próximo passo? O que eu quero? Né? Qual o seu propósito? Para ficar mais fácil, porque aí pensa em alguma coisa que você quer fazer, né? Não, essa é uma pergunta legal, porque as pessoas falam, os caras são grandes executivos, então agora já estão bem. Tão bem, não. A gente tava falando aqui nos bastidores, a galera fala assim, o que eu vou fazer? Não consegue parar. Boa pergunta. Que aí volta a turma que tá nos assistindo, aquela coisa de, tô bem, tô parado, que as pessoas ficam paradas no tempo. Boa pergunta. Eu não sei, eu acho que o que eu queria fazer é interessante, assim, eu não queria ser docente, de ser professor. A gente tava falando sobre isso, né? Mas eu gosto muito de passar conhecimento. Então, ou discutir sobre uma situação. Então, eu não sei, eu acho que de repente um próximo passo aí para algum futuro a médio e longo prazo é de repente poder, como é que eu posso ajudar não só o meu setor ou diversos setores a fazer coisas diferentes. E não é só em customer experience, não é só em relacionamento. Eu gosto muito de processos, eu gosto muito de tecnologia com processos, sou muito bom de ligar esses pontos e tal. Então, eu acho que é isso, eu acho que o próximo passo eu gostaria de continuar podendo ajudar alguns mercados a transformar. Eu acho que o health agora, a gente está fazendo algo muito diferente. Acho que quem está muito próximo a gente está vendo que a gente está fazendo um negócio muito diferente, que eu acho que nunca foi feito. Mas ao mesmo tempo tem outros muitos mercados também que podem ser feitos de forma diferente. Então eu acho que é isso. O que eu penso? Eu penso de alguma forma poder passar esse conhecimento ou compartilhar esse conhecimento a uma forma de poder evoluir de uma forma muito, muito honesta, muito transparente, etc. E uma das formas que a gente mais evolui quando a gente compartilha. É isso, cara. Eu tenho várias vezes. Tem às vezes grupos lá, eu tenho um mentor lá, tem algumas pessoas. Eu sempre gostei de fazer coaching com menores aprendizes e tal, que assim, você entregava, os caras às vezes falavam uma coisa assim, você falava, Não, e fora você preparar. Eu dei aula um tempo na Fundação Getúlio Vargas. E o pessoal fala assim, não, tu vai ensinar. Quando você ia pra aula e você pegava um pouquinho pra ler quem são as pessoas, quem são eles, você começava a estudar um pouquinho e fazia algumas perguntas, a mente abria, e aí você falava, tinha perguntas, você nunca vai responder, calma aí.
Na próxima aula eu te respondo isso. É você isso aí, te provocar. Então, assim, acho que Eu acho que é isso. É a questão de compartilhar e passar esse conhecimento. Eu acho que o Wellington tem feito isso muito bem. Essa questão dos grupos, da gente se compartilhar, a gente se ajudar. Gente, interesse. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer fazer isso, mas existem uns interesses muito honestos e numa questão assim, às vezes todo mundo ganha junto. Fato. Então eu acho que a gente acha que tá indo pra esse lado e a gente tem que lembrar sempre uma coisa, né? Assim, a gente que já trabalha nesse mercado e trabalha no mercado fora, o que a gente faz aqui no Brasil, ninguém faz em lugar nenhum. Absolutamente. Nenhum. Absolutamente. Então a gente tem uma capacidade de passar conhecimento Parar de desmerecer o Brasil, fora daqui, né? passar pra fora daqui que a gente não tem nem ideia desse potencial, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito isso, esse... Não é o cara assim, nossa, aqui tá o guru de... Não é isso. É assim, cara, me fala dos seus problemas, vamos tentar achar uma solução junto aqui. Eu tô de fora, eu nunca vi o que você mexe, mas eu posso tentar... Que foi um pouco o que aconteceu lá na época com o Álvaro, com o Daniel, com o Bidu. Eu falei, vocês têm isso, eu tenho aquilo. Eu nunca mexi com isso, vocês nunca mexeram com isso. Vamos juntar? Pronto. E, cara, e as reuniões exatamente. As reuniões eram super construtivas. Mas aí o que eu vejo, Dado, é o seguinte. A gente fala muito aqui que é o nosso propósito aqui, as conexões genuínas e a gente tá conhecendo as pessoas. E, de novo, gente, não existe problema de você falar de dinheiro, não existe problema de falar evoluir. Só que, assim, se conecte com as pessoas, porque não é só o bem financeiro. Muitas vezes você está em algumas reuniões e as pessoas estão ali, mas o que eu posso vender para essa pessoa? Não, o que eu posso gerar para essa pessoa? Cara, de repente, naquele almoço, naquele café, as pessoas vão falar de alguma situação dela que aconteceu, que tu vai falar assim, putz, cara, isso aqui pode mudar a minha vida. É isso aí. É isso. Daqui a pouco você pode ganhar até mais dinheiro com essa mudança que você tem na tua vida do que se você vendesse algo. É isso aí. Então, o cara não tá ali se doando. De repente você tá num lugar, você não tá ali se doando, feliz, se doando. Então isso, muitas das vezes, calma gente, vocês façam essas suas conexões genuínas, óbvio que podem gerar, em algum momento podem, mas aproveitem o máximo de qualquer momento, de qualquer pessoa. Exato. Ela pode transformar a sua vida, seja como business, ou seja como outras coisas que não tem nada, você vai conhecer a pessoa por um tema, cara, essa pessoa te ajuda de uma forma que se menos espera. Então você esteja, eu não lembro agora aqui quem... foram tantos profissionais aqui que a pessoa falou isso sobre, cara, esteja no lugar presente e 100% disponível para aquele momento das pessoas. E não deixem, não sei se foi a Aninha da PayPal, alguém me falou assim, não passe, não, isso, me desculpa quem foi, eu vou depois resgatar. E também, se a pessoa te pedir uma ajuda, não passe somente pelas pessoas, deixa a sua marca. Se a pessoa te pedir uma ajuda, ajude da melhor forma possível. Não responda assim, como é que você faz isso? Você tem essas 5 empresas aqui, vai lá e pergunta. Não, ajudem da melhor forma possível. Talvez aquilo ali você não pode ter um aprendizado para você, mas você pode deixar um legado daquela vida da pessoa. Então esteja mais pronta para isso, não simplesmente passe, né? Acho que isso é engraçado que ontem eu estava conversando com a gerente lá na Contax, eu tô na área de gente, né? E a gente tava falando sobre uma denúncia e etc e tal. E aí falou assim, tá bom, mas essa pessoa era uma questão de um transgênero. E toda a questão era o quanto que a gente tinha facilitado essa pessoa de trocar o nome na empresa. Eu falei, a questão não é trocar o nome na empresa. Tá bom. Uma coisa é você mudar o nome do crachá, que é o nome social. Outra coisa é você fazer aquele CPF tá vinculado com o nome. Exato. Mas isso é a pessoa que tem que ir lá na Receita Federal, mudar o nome dela e tal. Eu falei, e como que você ajudou essa pessoa? Você disse o que ela tem que fazer? Pelo menos falar como ela tem que fazer. Deu o caminho certo, né? Mas eu falei, cara, você vai levar, sei lá, meia hora... Não, até menos, dependendo da escrever. É porque todos os sites... Tá bom. Você vai levar meia hora pra escrever. Em São Paulo, você vai procurar, sei lá, o Poupa Tempo, e não sei aonde, você vai em tal lugar, não. Pronto, depois dessa meia hora, você vai mudar a realidade de algumas pessoas. Sem dúvida. Pra vida toda. Toda vez que alguém chegar perto de você. Que é o legado que você deixa, né? Exato. Aí eu falei assim, responder que ela tem que ir na Receita Federal, mudar o CPF dela, porque você não pode fazer nada, isso é o mais fácil, qualquer um faz, até o robô. A gente põe um robô pra fazer isso. Agora, ajudar essa pessoa a chegar lá e concretizar a mudança, que nesse caso era o sonho dela em algum momento, é uma coisa que pra ela faz toda
a diferença. Né? É mais do que você pegar e olhar e falar assim, agora não é mais ele, é ela, eu vou chamar de ela. Não, como é que você ajudou ela nesse processo? Agora você faça uma coisa memorável. Pá! Fica. E aí, Gui, qual é a próxima? Cara, então... Tá doido pra caramba. Vai se aposentar com 35. Quem dera. Não, cara, eu não penso muito nisso, não. Eu acho que, não romantizando muito a questão financeira, né? Eu tenho de verdade, muitos dos meus propósitos, não trabalhar mais por dinheiro. Mas ainda precisa, as contas continuam chegando, né? Os boletins vão aparecendo. Mas eu queria muito poder, por exemplo, esse é meu propósito objetivo, porque eu acho que a minha segunda step de vida, ela vai estar muito conectado, que eu quero muito trabalhar com alguma coisa que impacte... Eu sempre fui B2B, né? Então, eu sempre prestei serviço para empresas. Mas eu queria muito ir para a parte do B2C, impacto de vidas humanas, né? Legal. Com tecnologia, principalmente. Penso muito em saúde, gostaria muito de atuar no segmento, porque assim, vou dar um exemplo de um case, de um trabalho que eles me chamaram, eu fiquei assim, ficcionado, louco pra entrar no projeto, mas eu também sou daqueles, eu vou entrar, mas eu tenho que me doar, eu tenho que ter tempo, tá lá no grupo pra não falar, pra não discutir, se é só mais um, não vai ser essa pessoa, não me convide que eu não vou entrar. E isso me consome muito, porque eu tenho que saber falar muito não. Boa. Mas um projeto super legal, que eu fiquei louco de entrar, tem um amigo que tá trazendo uma API israelense, que mapeia a foto de um câncer de pele. E eu não sabia que o câncer de pele, ele tem estágios muito diferentes. E a fila do SUS ainda é por ordem de chegada. E assim, aí essa API ele tava tentando trazer pro SUS, pro Brasil e tal, que se ele tira uma foto, ele fala, olha, o câncer dele pode esperar 2 anos, mas o dele é 30 dias. Putz, imagina implementar isso num SUS da vida. Cara, eu fiquei maluco no projeto. É um negócio... Só que, bicho, tem que investir tempo, tem que investir grana, Eu queria muito estar num projeto desse, muito pela entrega. O financeiro vai vir? Claro. Ok, mas cara... Não é eu poder falar assim, putz, eu salvei a vida daquela pessoa ali, seria pra mim uma coisa. Então, assim, a minha próxima step de vida, com certeza eu quero estar nisso. Tem umas 2 ideias aí, a gente depois... Opa! Não, isso. Saúde tem muita oportunidade. Tem muita, é demais. Não, eu tive aqui no lab E o ponto é o seguinte, você tem um cuidado. Você tem um cuidado, a gente tá até falando o tema lá da DevMedia, um dos apoiadores, um dos parceiros, numa reunião de um conselho que eu participei no final do ano passado, o pessoal falou, e aí, Wed, como é que você tá pra 2024? Por exemplo, dentro das frentes, dentro daqui, continuar a conexão, porque isso aqui faz eu viver sendo uma nova pessoa, mas envolvido num projeto com a DevMedia, e até falei com o Guilherme, né? Que hoje, o que é um amigo meu de infância, que a gente tomava cachaça junto em casa e tudo, mas a gente não falava de trabalho, e que no ano passado a gente resolveu falar de trabalho. Então, a empresa 22 anos, famosa, muita tecnologia, DevMedia, só que na pandemia, o que ele fez? Tava com a vida dele encaminhada, tranquilo. Ele pivotou a empresa para fazer o seguinte, deixa eu trocar toda a parte de editora, de formação, de TOTOS, de um monte de empresa que contratava para formar os profissionais, deixa eu pegar na plataforma e falar o seguinte, como eu coloco essas pessoas que não são nada do mundo de tecnologia e eu quero ensinar a elas, pelo menos o básico de programação, porque saber fazer um site, um aplicativo, a parte de back-end. Por quê? Porque tem uma quantidade absurda de emprego. Se o cara quiser ir para um passo, usar uma inteligência artificial, se ele não souber pelo menos o que está por trás, viu? Então, porque teve aquela onda de inclusão digital e agora a gente fala muito de alfabetização digital. Só que o lado, ele falou assim, como é que eu pego o cara que é... E aí, sem desmerecer a profissão, pedreiro, pintor, a empregada doméstica, a manicure, o pescador. Falou assim, cara, você não precisa de formação. Deixa eu criar uma metodologia, uma forma que hoje o Barnovo tem 13 anos de idade. E ontem foi bacana porque eu recebi, a gente começou uma turma com a Reinclui, começou uma turma lá de deficiente físico, deficiente mental, deficiente cego, aprendendo programação. Legal. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei assim, putz, todo mundo discutindo, porque isso é transformação social. Social, exatamente. Tem um business, mas assim, preço da imagem, conversando com a prefeitura, nós estamos super bem. Eu falei assim, aí quando eu comecei, cara, acho que estou envolvido num projeto que pode ter um retorno financeiro, cara, mas a gente pode conseguir transformar a vida de muita gente, e não só em geração de emprego e renda, mas tem um lado pessoal, porque dependendo do tipo, não tem idade, e tem aquelas pessoas, eu não sirvo para isso. Eu não tenho capacidade para isso. O tema dos ODS lá de subemprego. Eu fico trabalhando com subemprego. Então, quando você fala disso de impacto, e fala assim, eu falo que esse ano eu tô participando do jeito que as coisas estão indo. Cara, de novo, é fechar com chave de falar assim, conseguiu ajudar. Aí, porque ontem saiu o Rinculi colocou uma matéria de alunos
que, enfim, são deficientes ou pais de deficientes, de pessoas que precisam ficar dentro de casa tomando conta. As pessoas, assim, cara, pode ser a chance da minha vida que tá abrindo aqui. Então, legal, né? quando você fala, você conseguir fazer um projeto que você tem um impacto social tão grande, nossa. E aí, pessoal, tudo bem? Pensou que a gente ia assumir? Pela primeira vez, depois aí, ó, de 9 temporadas, na 9ª temporada, a gente teve uma situação de queda de luz e que o gerador não aguentou. A gente tentamos, ainda não aguentou. Mas é óbvio que a gente não ia deixar de fazer esse super fechamento. A gente teve convidados especiais, vocês já perceberam aqui, tanto quanto o Eduardo, quanto o Morelli, quanto a Márcia, quanto o Guilherme, a gente conseguiu encaixar nossa agenda aqui próxima. Só para vocês saberem, na próxima de horário de almoço, puxa para a gente conseguir. O Eduardo Morelli fica em Minas, o Guilherme fica em Minas, a Márcia estava em São Paulo em grandes reuniões. A gente conseguiu gravar com eles até aqui e a gente não ia deixar de fazer super fechamento. Quem sabe faz ao vivo, não é? Imagina na sua vida pessoal, não acontece isso também? Acontece algo diferente. Imagina, no meio de um trabalho, acaba a luz. Vou parar de trabalhar para fazer no dia seguinte ou vou buscar algo diferente? E a gente aqui, como nosso objetivo de levar conhecimento para vocês, vamos fazer algo diferente, porque a gente precisa entregar esse conhecimento bacana e, principalmente, o recado final desses super feras e como é que vocês conectam. Então, para você ver que a gente se adapta, mas a gente consegue entregar o que a gente precisa, entendeu, galera? Então, vamos lá, ó. Então, para fechar, eu queria agradecer muito Morelli, Guilherme, Márcia, mas começando assim, primeiro gosto de repetir, né, o que eu já falei no início e vou repetir no final, pela agenda de vocês, pela agenda corporativa, por ter essa adaptação que a gente teve que fazer no final pela falta de luz e vocês estarem aqui para conseguir levar esse conhecimento a tantas pessoas que a gente precisa, né, mudar um pouquinho o mindset. Então, super obrigado. E aí, para fechar, quem nos assiste já sabe, eu queria que vocês fechassem o seguinte. Vamos começar, então, aqui pelo Morelli. Que a gente chama de rodada de arroba, que é quem quer conectar, quem quer acompanhar vocês nas redes sociais, ver o que vocês entregam, o que vocês, enfim, compartilham de conhecimento. Mas o principal, depois desse super nosso bate-papo, o que você tem de deixar recado final, tudo em cima da sua história de vida, em cima de tudo que a gente já conheceu aqui, que super bacana, parabéns por essa história linda. O que você tem de recado final para deixar para essa turma? Muito obrigado, Morelli, por estar com a gente aqui. Ô, Wellington, obrigado, cara. Na verdade, eu acho que não foi falta de energia, não, cara. Eu acho que a energia do grupo estava tão forte que eu acho que a gente queimou o resistor, alguma coisa lá do prédio. E Muito foi muito interessante, foi inusitado, mas foi especial. Acho que consegue fazer um episódio cada vez mais especial, né? Inusitado, e é assim que vai. Eu queria agradecer demais o convite. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por ti, uma admiração enorme pela Marcinha, que também conheço da época de Contact. O Gui também, lá pelos casos que a gente contou, eu já tentei comprar o Gui no passado. Enfim, foi muito especial o bate-papo. Obrigado de uma forma muito, muito espontânea, intuitiva também, a gente falar um pouquinho não só da parte profissional, mas da nossa parte pessoal. E foi excelente. Essa troca eu acho fenomenal. E é muito bom, a gente conhece cada vez mais as pessoas, e o seu canal também tem dado essa abertura, né, para a gente não conhecer só os profissionais como as pessoas. Então, assim, o que eu falaria? Os arrobas, né, como o Wellington falou, eu acho que o meu canal principal, onde eu sou muito ativo, é o LinkedIn. O meu é muito fácil, é de Eduardo L. de Lacerda Morelli, com 2 L's e I, é L. Morelli. Então, escrever LinkedIn é L. Morelli. Sou bem ativo lá, vocês vão ver que eu movimento bastante. E o que eu deixo, cara? Eu acho que é o seguinte, independente de qualquer coisa, eu acho que isso fez muita diferença para mim, de qual é o seu mercado, de qual é a sua atuação, qual é a sua posição, não deixe de conhecer outras coisas. E eu não estou falando de conhecer outras empresas, estou falando de conhecer outros mercados, de conhecer outras atuações, porque isso cada vez mais nos tira do status quo ali e nos provoca em pensamentos diversos para que a gente possa fazer coisas diferentes, né? Então, assim, eu acho que eu deixo isso um pouco, assim, uma palavra, se eu pudesse falar, inquietude, assim, não fique incomodado, sempre esteja inquieto para você poder, em algum momento que você pode estar, vamos dizer, pobre de ideias, pobre de inovação, e você num insight, em um lugar muito inusitado, conhecendo algo inusitado, você tem essa possibilidade. Wellington, obrigado. Marcinha, obrigado também. Gui, obrigado. Enfim, já estou esperando o próximo convite, hein? Gostei demais de participar.
Que bacana, que bacana. Bom demais, Morelli. Enfim, a gente conhecer tua história, assim, já conheço um pouquinho mais de outras épocas, a gente poder compartilhar aqui, inspirar outras pessoas é super bacana, né? Então agora, vamos lá com o Gui. A Márcia vai fechar com chave de ouro. Mas, Gui, mais uma vez, obrigado aí por tua presença, participação, pelo apoio da Smart. E deixa aí rodada de arrobas, né? Quem quer te conectar, mas principalmente qual é o recado final aí que quer deixar para essa galera. Mas super obrigado por você estar aqui com a gente. Meus arrobas são bem simples, você vai me achar no LinkedIn Guilherme Honório, tá? Super tranquilo de achar. E no Instagram, Guilherme HJF. Um recado final, assim, eu queria deixar muito claro a persistência. Eu acho que nosso próprio podcast diz isso muito claro, né? Acabou a luz lá no dia mesmo a gente achou uma solução, e estamos aqui fazendo um formato híbrido, quem sabe é o primeiro podcast híbrido do Brasil, né? E quando a gente pensa em jornada empreendedora, jornada executiva, tem muito a ver com persistência. Nunca vai dar certo de primeira, você vai errar. O mais importante é você estar claro, seu propósito claro, seu objetivo claro. Se você tiver isso com clareza na sua vida, tanto de forma pessoal, aonde você quer, como é que você quer chegar, e ter a persistência necessária, porque não vai ser fácil. Não existe bala de prata, não existe caminho simples, não existe caminho completo, não existe nada disso. É tudo conto de fadas, né? Não confie em tudo que você vê em rede social. Tem muito trabalho envolvido, tem muita dificuldade, tem muita noite sem dormir, e eu acho que é isso que faz a gente chegar até aqui, né? Tá claro, ter o objetivo, o propósito claro e persistir. Acho que se eu tenho sucesso hoje na minha carreira é porque eu sou uma pessoa bem persistente em tudo que eu quero. Meus objetivos são bem claros. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? E aí, putz, super obrigado, Guilherme. Super obrigado aí por estar aqui novamente. E aí, como vocês conheceram, aqui é um dos apoiadores dessa nossa nova temporada com o Smart NX, mas por mais de Smart NX, a gente está aqui para falar da pessoa que é o Guilherme. Super obrigado. E queria aproveitar aí esse super fechamento do Eduardo Morelli e do Guilherme para agradecer a Márcia. A Márcia sabe quanto tem admiração, quanto tem carinho, quanto tem uma inspiração. A Márcia é uma das pessoas que me ajudou muito no início de carreira. Então, obrigado por você estar aqui. Obrigado por mais uma vez. Quem não assistiu o episódio, ela não contou alguns segredos, mas se você voltar lá atrás, o episódio dela foi muito, muito, muito especial. Só vou contar um segredinho agora aqui no final, hein? Teve emoções, porque nós gravamos próximo dos Dia das Mães, então foi um episódio muito especial, não perca. Então, Márcia, obrigado por ter topado estar aqui do meu lado, ajudando a entrevistar esses feras. E não ia deixar passar batido, né? Quem quer acompanhar mais o que você está postando, o que você está falando nas redes sociais, como é que te conecta. E depois desse nosso super bate-papo, o que você tem de recado aí para deixar para essa turma aí que está buscando desenvolvimento nos assistindo? Super obrigado, de coração. Wellington, enfim, é sempre um prazer estar aqui, né? A gente teve a oportunidade semana passada estar juntinho e eu falei o quanto que eu estou feliz com todo o sucesso do podcast, do Conexão Customer, porque é uma forma de reunir talento, um pouquinho do que o Morelli falou, quando você reúne pessoas, sempre surge uma coisa que você fala, nossa, não tinha pensado nisso, posso desdobrar esse assunto. Se a gente conviver só com os iguais, a gente não cresce, né? O crescimento pressupõe você ter diversidade, você estar com outras pessoas. Eu acho que você é uma pessoa que conseguiu essa coisa de reunir talentos, de juntar todo mundo, de botar numa conversa informal. Vale a pena olhar lá o podcast do Dia das Mães, foi realmente muito emocionante. Eu, particularmente, sou suspeita para falar, né? Foi para mim e para a pessoa que estava lá presente, foi de uma emoção. Até hoje ela fala sobre isso, né? E quem quer conectar com a Márcia, eu sou muito mais intensa no Instagram, então Márcia Polar, eu estou ali, estou no LinkedIn também, mas eu sou muito mais ativa no Instagram, né? E, enfim, respondo, às vezes eu sou lenta a não responder, mas eu respondo todo mundo, é uma coisa que eu exercitei. E o que eu queria deixar aqui, além do agradecimento de ter passado essa tarde com o Morelli, com o Gui, com você e tal, eu queria deixar aqui uma reflexão para as pessoas, para a gente fazer isso. A gente falou muito de coisas que atitudes memoráveis, coisas que você se orgulha. Então, chegar no final de uma semana e falar assim, o que eu me orgulho de ter feito essa semana?
para alguém, para mim, para o meu desenvolvimento mesmo, mas assim, o que eu fiz que eu me orgulho de ter feito, né? Talvez não, a obrigação é obrigação, o que eu fiz de diferente, o que eu aprendi de diferente, que pessoas eu toquei, porque às vezes é isso, para você é uma coisa comum, você fala com alguém que estava precisando ouvir aquela mensagem, aquela voz. Então, o que eu estou fazendo por um mundo melhor? Eu costumo dizer que o meu propósito é mudar o mundo, né? Eu sou obcecada em recolher tampinhas plásticas e lacres de latinha para trocar por cadeira de roda. E isso faz de mim uma Márcia melhor no mundo que a gente vive, que é caótico, que é muito individualizado cada vez mais. Mas como é que você faz alguma coisa por um bem maior? Então fica aqui a minha dica, do que você se orgulha de fazer, qual o seu propósito nessa vida, né? Que mundo a gente quer deixar para os nossos bisnetos, tataranetos, porque se a gente começar a mudança agora, provavelmente a gente não vive essa mudança, talvez os nossos filhos não vivam essa mudança, mas a gente tem o poder de fazer um mundo melhor para os próximos que virão. Então é isso que eu queria agradecer a vocês de todo o coração, porque é uma delícia estar aqui. E como o Morelli falou, estou esperando o próximo convite. Bom demais. Obrigada. Não, a gente tem que fazer uma segunda etapa e assim, eu não costumo fazer fechamento, não. Mas eu acho que aqui a gente trouxe um exemplo de grandes profissionais, grandes histórias de vida, e para uma situação que acho que tanto as palavras do Guilherme, do Eduardo, da Márcia foram importantes, mas acho que o Morelli falou uma coisa, é tanta energia boa que acabou acabando a luz, mas a gente recupera, e acho que esse aqui foi um exemplo legal também para a gente levar para a vida quem está assistindo. Porque muitas pessoas, quando estão próximo do fim, já estão atingindo determinado resultado, falta pouquinho, tá bom, do jeito que tá bom, acabou, não precisa terminar. Cara, façam as coisas bem feitas, façam as coisas completas, independente da forma. Faça da melhor forma possível, que realmente você vai ajudar tanto você ou se tiver outras pessoas envolvidas. Então, faça até o fim, faça da melhor forma que seja possível. Não necessariamente possa ser a melhor, mas se for a melhor possível, é melhor que você podia, com certeza vai ter muito resultado. Então, eu queria mais uma vez agradecer de todas as situações, para não fechar nossos apoiadores, então, Cliente SA, Bidu, Uso Digital, a equipe do Podspace, e os nossos parceiros, a Mutante, que estava aí também disponibilizando, a Smart NX do Guilherme, então, que estava aqui também conosco nessa temporada. Obrigado a todos os nossos apoiadores, viram que nível de informação e conhecimento para agregar valor para todo mundo. Super obrigado de coração, obrigado mais uma vez, Morelli, obrigado, Márcia, obrigado, Guilherme, espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu, que foi um dia incrível, uma gravação incrível. E esse vai ser um episódio daqueles que vai ficar para a história de todas as temporadas. E teremos que chamar de novo todo mundo aqui para fazer um segundo, hein? Porque depois desse vai ter muita história. Legal, turma? Obrigado, até o próximo episódio. Valeu!